Olá, boa noite. Está no ar mais um Lente Esportiva, Rogério Domingues. Lente de hoje com convidados especiais, temos comentarista novo. Vai estar muito bacana esse Lente Esportiva de hoje. E o Rogério Domingues com essa camisa azul do Brasil. Vou cornetar o senhor daqui a pouco. Bom, então, vou mandar aqui. Boa noite, amigo. Bem-vindo. Boa noite, Juliana. Mais uma segunda-feira aqui juntos, né? Falando de muito futebol com os amigos hoje, falando muito aí da grande final da Série A3 e que nós temos aí bastante informações para você de Limeira, aí você não pode deixar de acompanhar. Então, daqui a pouquinho, bastante informação. Muito bem. Bom, vamos mandar lá então para o nosso amigo comentarista, ele que é meu, como falar? Meu primo, né? Que ele também é Ribeiro, aí o Matheus Ribeiro, né? Então, boa noite. Boa noite, Eliana. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os convidados, o pessoal que está assistindo. É um prazer estar aqui. Além de falar do Independente, vamos falar também da festa do Corinthians, que foi um ótimo anfitrião, conseguiu perder para o Figueirense. E mais assuntos, falar de seleção também, Copa do Mundo. E o pessoal, o torcedor do Independente, não fica triste que o Independente vai conseguir virar esse placar. Muito bem, olha lá, ele já adiantou toda a nossa pauta, Rogério, muito bem. Bem-vindo, viu, Matheus? Matheus que veio lá de Limeira, a gente gosta de trazer aí o pessoal bacana, né? A gente traz o Márcio lá de Mogi, a gente traz Limeira e vamos aqui com o nosso amigo Paulo Filé, que nada mais é de Americana mesmo, nosso querido amigo aí, Paulo Filé, bem-vindo. Oi, boa noite, Ju, boa noite, Rogério, boa noite, Matheus, seja bem-vindo aí ao grupo dos boca moles, né, que gosta de falar de futebol e a gente realmente acaba às vezes exagerando, né? O nosso convidado, a Juliana e o Rogério já vão apresentar logo na sequência. E mais uma vez, né, mais um Lente Esportiva, essa segunda-feira boa, né, sempre pós jogos, surpresas no Brasileiro. Temos aí muito o que discutir hoje, para não dizer que eu me estendo, então vou parando por aqui. Ah, mas então deixa o senhor no bloco, certo? Muito bem. Então, Rogério Domingues, nós estamos trazendo aí o nosso convidado de hoje de Limeira também, ele que é do Independente, lá o goleiro do Independente, o Marcelo Bonan. Seja bem-vindo, Marcelo. Eu agradeço o convite, realmente boa noite a todos e estou à disposição. Muito bem. Vamos falar muito aí sobre o jogo, o que vem por aí, como que está a preparação do Independente e a nossa torcida, é claro, para que tudo dê certo, como diz o Matheus, para que a gente consiga virar aí e mais um time aí da região se dá bem. Rogério Domingues, nós temos a enquete de hoje. Qual a enquete? Tem tudo a ver com o final de semana. Tudo a ver. Eu vou dizer que para você, amigo... Eu deitei assim, preocupado, qual seria a enquete, né? Então, sonhei, falei, não tem jeito. Você mandou essa? É essa daí mesmo, viu, Juliana? Meu Deus. Então manda a pergunta aí, Vamos Juliana. lá, então a pergunta é: Arena Itaquera ou Itaquerão? O que você sugere? Lembrando que nos ingressos da Copa, nos convites, nós temos a Arena São Paulo. Até então, os corintianos chamam de Arena Corinthians. E se você pegar um metrô para ir até lá, você vai como Itaquerão. Isso se for com o Lula de metrô, né? Mas tudo bem. Haja confusão para o nosso querido amigo aí, turista, que vai estar vindo prestigiar a nossa Copa do Mundo. Bacana, né, Rogério? Aí você me vem e coloca Arena Itaquera ou Itaquerão. Aí você quebra tudo mesmo, né, Rogério? Eu não quebro nada, isso tem tudo a ver com o tema de ontem, né? É verdade. Que, por sinal, a gente já vai mandar lá pro pessoal aqui, os nossos amigos, comentaristas, o que foi aquilo, né, Rogério Domingues? Figueirense compra a história do Corinthians. Pois é, sem pontuar, sem fazer gol e de repente ele inaugura o estádio, né? E balança as redes e Corinthians, nada. E aí, toda vez quando meus filhos forem procurar na internet a história do Arena Itaquera ou Itaquerão, enfim, eles vão ver lá que quem marcou o primeiro gol foi o time do Figueirense e não o time do Corinthians que o Mano Menezes preparou. Depois o filho ajuda a me lembrar o nome do cara que fez o gol, né, filho? Giovani. Eu acho que foi um nome composto, mas o Giovani eu me lembro. Mas eu acho que foi muita pressão na cabeça desses jogadores do Corinthians, viu? E aquela empolgação de saber quem ia marcar. Até o goleiro estava no meio da história de que marcar o gol, Rogério Domingues. Não aconteceu, né? E não aconteceu. Mas você que está em casa pode ligar no 3471-8925, pode mandar um e-mail para nós no alvivo@netserviço.com.br, pode twittar com a gente no @lentesportiva e acompanhar também nós pelo Facebook. Você pode tanto participar pelo Facebook como também
aí avisar os amigos que não estão com acesso ao canal Nessa Cidade, nós temos o canal aqui via Facebook. Só clicar lá no link ao vivo. E o enquete já está lá no Facebook, né? Exatamente. Você pode olhar lá e responder, que a Juliana vai dar um jeitinho aqui de mandar sua resposta pro ar, né, Juliana? Isso aí. E olha lá, já aproveitando falando de Facebook, nós temos aí a nossa empolgação da Copa do Mundo. Nós criamos aqui o quadro Vai Brasil no Lente. E esse quadro a gente vai trazer aqui você no Lente Esportiva. Você, sua família, seus amigos, enfim. O vídeo que você montar e gravar aí, você pode mandar no vaibrasilnolente.com.br e mandar para nós o seu vídeo ou até mesmo pelo Facebook, no link do lado do link ao vivo tem uma bandeirinha lá. Na fanpage do Lente Esportivo. Escrito Vai Brasil. Você clicando lá, você consegue mandar o vídeo para ar. Corrigindo, eu falei www.lenteesportiva.com.br/Vai Brasil. Aí sim você também pode mandar o seu vídeo para nós. Vamos lá, reúna todo mundo, né, Rogério? Reúna a família. Tem que torcer, tem que vibrar, né? Restando aí 25 dias para o início da Copa do Mundo, então daqui a pouquinho as seleções já começam a desembarcar, o movimento começa, então você, com certeza, né? Tá todo mundo ainda um pouco fora do clima, mas logo, logo o pessoal já vai... Não tem jeito, o futebol acaba envolvendo a população, acaba envolvendo o povo, é uma torcida só, né? Então é um time de uma torcida só e a Copa vai ser aqui. Então, uma oportunidade única na nossa vida de realmente acompanhar a Copa aqui e, mais do que nunca, né? Empurrar o nosso Brasil para ser o campeão, Júlio. E o Lente Esportivo em festa, né? No mês da Copa do Mundo, né, Rogério Domingues? Nosso programa completa 7 anos. Bem lembrado, viu, Juliana? Durante o mês de julho, durante a Copa, o Lente Esportivo, há 7 anos que a gente está mandando o Lente Esportivo para o ar, aí se divertindo, muita informação da região, né? Que a gente preza por fazer, realmente, divulgar os atletas da região, os times da região. Então, para quem acompanha o Lente Esportivo há tempo, já sabe o perfil do programa. Muito bem. Então, bacana. Rogério, sua sugestão aí da enquete. Eu vou de Arena Itaquerão. Não, eu vou deixar pro querido amigo corintiano Paulo Filé ser o primeiro a responder, né? Porque o Paulo Filé é corintiano. Tem que ir com a emoção, né? Ele vai falar para mim, Filé, Itaquera ou... Arena Itaquera ou Itaquerão, Paulo Filé? Bom, primeiro quinzista, né? Antes de mais nada, quinzista. O Corinthians é o time que a gente aprendeu a gostar depois de adulto, mas o time da infância, o time do coração realmente é o 15. E se o 15 jogar com a seleção brasileira, eu torço pro 15. Agora, quanto ao assunto, tá? Arena Itaquera ou Arena Itaquerão? Arena Corinthians. Arena Corinthians. De maneira alguma, o nome do clube pode ficar de fora de uma coisa que foi tão difícil de conseguir. Né? Aliás, não é a primeira casa do Corinthians. O Corinthians tem a Fazendinha, que é uma bela de um estádio. Ali é um sitinho, né? Teve num outro momento, né, da população. Ali é um sitinho, né? Mas num outro momento da população de São Paulo, aquilo era alguma coisa legal. Como foi legal o Campo Nacional, como foi legal o Pacaembu. Enfim, a população cresceu, as expectativas em cima de uma praça esportiva mudaram demais, né? Não é só um lugar onde vai se assistir um jogo de futebol. Então, nesses modos, sim, o Corinthians está tendo a oportunidade, né, de agora ter um local onde ele vai, além de mandar seus jogos, vai promover uma série de atividades. Ontem eu ouvi uma entrevista do André Sanches. Realmente o Corinthians está preparado para fazer dinheiro com a Arena. Né? Se toda a teoria que o Andrés colocou no ar ontem, via Rádio Bandeirantes, for traduzida em grana, o Corinthians não vai ter problema de grana em hipótese alguma daqui para frente, até porque a Arena, além de se pagar, ela vai dar muito lucro para o clube. E eu voto pelo nome Arena Corinthians. Agora, quanto ao jogo de ontem em si, se for para falar sobre o jogo... Depois, segura. Eu seguro, então. Segura. Paro por aí? Então para por aí. Desliga o cara aqui. Ô, Paulo... Mas eu falo do jogo também. Mas nós vamos falar do jogo já. Eu tô aqui pensando. Morumbi... Palestra Itália, né, que tinha, o Santos também não leva o nome do time. Por que você quer que o Corinthians leve? Por conta desse novo padrão de... Sim, até para identificar o clube como realmente o dono Palmeiras do local. Não vai ser, né? O Palmeiras também não vai levar o nome da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas eu sei lá, é uma opinião minha, né? Eu forçaria pelo Arena Corinthians. Mas você está falando desse levar o nome, né? O André Sanches está atrás desse patrocinador para assumir o estádio do Corinthians, vamos dizer assim. Então, por enquanto, né, carinhosamente, Itaquerão, Arena Corinthians, Arena sei lá o quê, mas enfim, é isso que o torcedor corintiano vai carinhosamente chamar sua nova casa. Muito bem. Matheus, quer dar a sua opinião? Não, na realidade,
eu acredito que o termo Itaquerão foi um termo meio pejorativo que foi criado pela imprensa, mesmo o corintiano. Ele gostando dessa fama dele, da dificuldade, da favela, o Itaquerão ficou um pouco pejorativo. Nossa! Mas é que é o bairro, né? Mas é, É bem o bairro. pop, eu acho Como você muito falou. E pop. diga-se de passagem, aumentou muito, valorizou muito as Sim. casas lá. O pessoal de lá tá rindo à toa. Exatamente. Mas o Arena Corinthians seria o ideal. Mas não Mas vai não ser vai nenhum ter dos que dois, ser. na verdade. Vai ficar conhecido como Itaquerão, mas o nome vai ser o nome de quem comprar os direitos, como o Manchester City fez com a Etihad. E talvez, sei lá, vire Arena, dá um exemplo, Arena Net Cidade. Vamos supor que a Net vai comprar os direitos. Por que não? Mas Meu! o que vai pegar é o Itaquerão. Mas por mim ficaria como Arena Corinthians. Muito bem. Bonan, você arrisca aí um palpite? Essa brincadeira desses nomes, né, Bonan? Tudo é muito divertido. Hoje né? até abri o Facebook, tava lá, Arena Figueirense, né? Os caras zoando já. Até tem, que já estão Tem, chamando de né? Tá impressora, né? Várias coisas. Não, mas eu ficaria com a Arena Corinthians também, eu acho que puxando o nome do time aí seria mais legal. Muito E sem bem. dúvida, né? O Palmeiras também, É. vi as notícias aí que o Palmeiras realmente vai acabar criando um caixa independente aí, né? Sim, independente de patrocínios, porque esses estádios novos, eles são comerciais, né? Sim, Não é só jogo. shopping center. Shopping, enfim, tem de tudo lá. Então, o estádio não funciona só durante o jogo. E os espetáculos que se pretende levar para lá, né? Exatamente. Shows, enfim, muitas coisas. Isso porque, né, Paulo Fleu, o Arena Corinthians, vamos dizer assim, ele não está pronto ainda, ele vai demorar de 6 a 8 meses para ser finalizado. Então, as companhias de construção lá estão dando um tapa no estádio realmente para poder liberar para a Copa, mas ele vai levar mais de 6 a 8 meses para ficar no ponto. Muito bem, já temos uma participação aqui, eu já vou abrir Márcio às vezes Teodoro. para que vocês possam mesmo dar a sua opinião. Temos aí o Diogo Neles, como a gente sempre tem a participação dele aqui, e a gente super agradece. Mandar um beijo para minha amiga Maiara também. E ele diz, boa noite a todos. Bom, se a Arena é do Corinthians, pode ser Itaquerinha. Pô, Diogo, tá bom demais para eles, olha só. Olha a dor de cotovelo, hein? Ó, não pode, hein, amigo? Ele mandou um abraço a todos nós aqui, está curtindo Abraço, o Linha Diogo. Esportiva. Obrigada, viu, Diogo? Agora, Valeu, o Filé, se o time não estreou bem com uma vitória, pelo menos a parte de... como fala de chuva, quando tem aquela distribuição. A drenagem. A drenagem está muito boa, né? Porque Bom, sei lá Choveu também, porque, depois- porque choveu pedra, né? Também não tem como você... Mas a chuva foi uma chuva de granizo, né? Uma chuva que foi até atípica, mas parece que o comportamento do gramado foi legal, pelo menos o pessoal de rádio elogiou muito, estava ouvindo pela 105, o pessoal de rádio elogiou muito, o pessoal de TV também elogiou, para o Neto elogiar alguma coisa é difícil, né? E o Neto elogiou, Não, mas então a gente você- fica esperto, deve ser bom mesmo, né? você sabe, só entrando um pouquinho no assunto aqui, a gente já vai começar a explorar já a vida do Bonan aqui para a gente Sim. tirar todas as informações. Viu, Bonan? A gente só está entrando um pouco no raciocínio, mas quando o Vinícius Furlan esteve aqui, o nosso querido amigo Vinícius Furlan, o árbitro, ele comentou que uma semana antes ele foi fazer um jogo lá no Maracanã. Ele falou, Rogério, eu, árbitro, trabalhando, eu fiquei impressionado, eu fiquei arrepiado de ver o Maracanã com aquela torcida. Acho que o Flamengo perdeu pro Bahia, foi isso? Tinha 50 mil pessoas ali? Acho que foi. Depois pode até me corrigir aí. Ele falou, Rogério, eu fiquei impressionado de ver o Maracanã, essa nova constituição do Maracanã, essa nova obra, e a maneira que a torcida fica próxima do atleta, e a maneira que a pressão que a torcida exerce em cima do time. Fiquei impressionante de ver, é de arrepiar. E ele falou, imagine a nossa seleção ali no campo, Vai ser complicado. toda a torcida ao lado da seleção gritando Brasil. Então você imagina como é trabalhar nesse estado, ou seja, jogar nesse estádio também, né? Aí você está falando até em relação ao que pode ter havido ontem em termos de resultado. O resultado de ontem eu já vejo que é uma característica do Mano realmente, não botar o time para jogar, monta um time se perder para perder de pouco, eu acho que é esse o perfil do Mano como técnico, né? Não muito diferente do Tite, é verdade, mas ele é mais retranqueiro ainda. E acabou num lance de uma atitude isolada de um jogador
do Figueirense num bom contra-ataque, acabou conseguindo concluir. Eu acho que o Corinthians teve muitas oportunidades, o goleiro do Figueirense foi muito bem no jogo, né? Não podemos esquecer, temos um goleiro aqui ao nosso lado, não podemos esquecer a importante participação dos goleiros. Aliás, ontem, né, o programa que oferece música lá para quem faz 3 gols, né, já levantou até a hipótese de, para 3 boas defesas de um goleiro, acabar dando a ele o direito de pedir música também. Uma boa, né, Bonão? Acho que não, eu vi hoje que troca o bicho, né? Ah, já trocou. Já trocou buscar no regulamento verdade, lá da música, era trocar Uhum. um bicho lá. Até que ele pediu até, acho que um tigre seu, eu tava assistindo. Ah, verdade, isso mesmo. O rapaz acabou optando pelo tigre. Isso é bacana, né, mano? Agora entrando um pouco na sua vida de atleta, que você é goleiro lá no Independente, o que a gente viu aqui, muitas partidas que o Neto foi gravar lá, que você tem sido uma peça importante no time. A gente viu realmente grandes jogadas, grandes defesas do Marcelo, né, Marcelo? Que realmente tem feito a diferença no Independente. Tem sido uma peça importantíssima no grupo. Agora vamos falar um pouquinho, como é que começou tudo isso, essa vida de goleiro? Ah, começou cedo, né? Aos 12 anos, 13 anos, acho que foi, na minha cidade. Eu fiz um amistoso, jogando amador na minha cidade com o time de Cascavel. O time principal, eu fui bem e tal, os caras me levou para Cascavel. Em 3 meses eu fui campeão paranaense pelo Cascavel, já fui negociado para o Atlético Paranaense, aí onde que eu comecei a minha base. Bom começo. No começo fiquei 3 anos no Atlético Paranaense, fui negociado com o Atlético Mineiro. Aí no Atlético Mineiro que eu subi, fiquei 2 anos no banco do Veloso, onde que eu peguei uma experiência, foi onde que ele me ajudou muito, uma pessoa que eu agradeço muito a ele. O Veloso, 2 anos. Aí depois tive algumas contusões sérias, me atrapalhei um pouco. E aí em 2006 eu consegui fazer um bom campeonato paulista pelo Rio Branco de Americana aqui, onde que a minha carreira começou a se destacar. Aí já em diante eu fui para Curitiba, um tempo Ceará, Fortaleza, Santo André, tem uma passagem boa, com 100 e poucos jogos. Consegui ganhar o melhor goleiro da Série B, o goleiro menos vazado no meu campeonato, pela CBF. Então, daqui, na verdade, o passo maior foi do Rio Branco. No Atlético Mineiro não cheguei a jogar muito, o Veloso não dava... Às vezes ele deixava eu entrar, eu falava com ele, mas era difícil, gostava de jogar demais, jogava machucado às vezes. Mas tenho muito a agradecer ele pelo que ele me ensinou, pelo que eu aprendi com ele. Na Independente é o primeiro ano seu lá? Sim, eu estava no Rio Branco, na verdade eu cheguei para jogar 2 pelo Rio Branco de Americana. E aconteceu algumas coisas no Rio Branco, eu fui afastado e estava só treinando, e recebi o convite. Conversei com a minha esposa, tá? A gente resolveu dar um passo para trás. Eu sabia da qualidade do time do Independente, a gente tinha feito um amistoso contra. Era um time de jogadores que eu já conhecia a maioria. E eu resolvi arriscar e graças a Deus eu consegui dar uma sequência boa, principalmente no quadrangular. Consegui fazer 5, 6 jogos perfeitos. Sim. Onde que a gente conseguiu o acesso, que foi muito importante. Muito bem. Agora, hein, e essa... Nós vamos daqui a pouquinho, nós vamos ver o VT aí, mas o seu contrato com o Independente até dezembro, continua com a Paulista, como é que está a sua vida lá? Então, conversamos já a semana, até antes da final. Tive uma conversa com o Gaia. Eles vão manter uma base boa para a Copinha, com os investidores de São Paulo, que já estão, que é o doutor, e com o Gaia, junto com a diretoria. E a gente está renovando, acho que eu vou renovar mais um ano, não assinei ainda, mas está bem encaminhado. Se vamos ficar a semana aí, até a final de semana, antes da final, a gente já entra nos bem detalhes. próximo da certo. Acho que está 95% já, falta poucas coisas. Boa notícia para o pessoal de Limeira aí, né? Bonan. Deixa eu aproveitar uma fala do Bonan. Você passou pelo Wallace Lemos, né? E o tempo todo que o Wallace esteve aí, você participou do Rio Branco? Então, na verdade, quem me trouxe foi o Júlio, né? Tá. Na época, com a chegada do Wallace. Fiz quase todos os amistosos, não fiz o último, porque eu tive uma discussão com ele, ele me afastou, falou que eu estava mal tecnicamente. O Júlio ou o Wallace? Entendi. Aí eu não aceitei, fiquei treinando normal na minha, tinha salário, tinha contrato, e fiquei treinando atrás do gol. Aí quando apareceu essa oportunidade, resolvi ir, graças a Deus deu certo. Então, eu depreendo dessa resposta do Marcelo, né, que realmente o Wallace não estava preparado, né, para fazer o trabalho que foi projetado para ele aqui no Rio Branco. Né, porque a gente ouve muitas coisas, agora a gente ouve alguém que esteve dentro do trabalho, né, só vem a confirmar aquilo que você imaginava. Eu não consigo conceber, né, um técnico de futebol proibir um colega de trabalho em exercer a sua função. Isso aí, realmente, então, Wallace, você realmente não estava preparado para o Rio Branco, você tem que andar muita estrada aí. Ele me afastou, me deixou treinando separado, me colocava em coletivo, não me conversava, não me cumprimentava mais. Tipo assim, me afastaram,
como se fosse uma pessoa estranha no grupo, porque talvez Você que já tinha uma história no clube. Eu tinha uma história, porque talvez um jogo que eu fiz, que foi um jogo com o Ituano, que algumas coisas que eu não aceitava o posicionamento da área, eu queria fazer de um jeito, eu queria fazer de outro, porque nós goleiros nós sabemos qual que é, hoje em dia que decide mais jogo é bola parada, né? Sim. E eu queria fazer um posicionamento, ele falou que mandava, fazia outro, daí acabou me tirando, né? Acabou levando 2 gols lá no posicionamento e me tirou. Mas o Rio Branco tinha um elenco bom, era tudo para subir, mas acho que faltou esse aspecto. Eu acho que, para minha opinião, faltou o treinador. Tivesse um treinador de um pouco mais de nome, que se segurasse, que tinha muito jogador de nome, já rodado bastante. É difícil. Ele não conseguiu segurar o grupo, mas faz parte aí, torço pelo Rio Branco aí, que ano que vem suba junto com a gente lá no Boa, boa. Essa política do Rio Branco em contrata o time e depois traz o técnico. Foi o que aconteceu esse ano. Foi. É uma boa, Bonão, na sua vida de jogador? Você acha interessante isso? Dá certo essa assim, estratégia aí? A gente que é rodado na bola, cara, sim, depende muito do time, né? Tem times que libera 3, 4 jogadores pro treinador, tem time que quem monta é o diretor. Tá. Aqui eu acho que, não sei se ele trouxe alguém, mas eu acho que depois que ele chegou já estava o time montado, não sei nem Tá montado. se ele trouxe 1 ou 2 peças no máximo, se ele depois, quando ele estava no campeonato. Eles tiveram um erro de planejamento, tiveram muito amistosos também, a gente treinou pouco fisicamente, era amistoso, nós tivemos 8 amistosos num campeonato, que não tinha necessidade de fazer 8 amistosos em um mês de preparação. Então, às vezes, você deixa de treinar 2, 3 dias, você preparar para um amistoso, que às vezes não é tão importante o amistoso, porque na época de preparar o time para a Série A2. Acho que eles erraram um pouco nisso também, e os caras falam, amistoso não tem nada a ver, mas tem muita vez que começa a perder 1, 2, 3 amistosos, mas o povo, a torcida começa a reclamar, a imprensa começa a falar. O que foi que aconteceu? Foi o que aconteceu, daí pega a confiança de um, perde a confiança do outro. Então, acho que se tivesse feito, no mínimo, 2 amistosos em dezembro, e 1 ou 2 em janeiro, do 4 no máximo, estava bom demais, e trabalhado mais o grupo, fisicamente, tecnicamente, que precisava. Eles foram fazer 5 amistosos em dezembro e 3 em janeiro, então já são 8 amistosos, é muita coisa. Quando você faz um amistoso, 2 amistosos por semana, você não treina, é a mesma coisa que você jogar 2 vezes, porque você tem que ir bem no amistoso. Exatamente. Queira ou não queira, você tem que ir bem. Esse cara fala, vira uma referência, né? Amistoso não tem resultado, não vai depender do resultado. Se você perder 2, 3 amistosos, você sabe que o povo fala, todo mundo fala. Isso interfere no grupo, né, Bonão? Interfere. E também ele não teve uma base de um time, né, cara? Ele teve, todo amistoso ele montava 6, 7 times, às vezes empatava 0-0, 1-1, ele mudava 6, 7 jogadores. Então chegou a semana antes do jogo, ele não tinha um time montado já para A2. Tanto que foi resolver, o time que jogou contra o Monte Azul no sábado, na quinta-feira ninguém sabia quem ia jogar, ué. Então complicou um pouco. Acho que esse foi o erro maior deles. Mas eu desejo boa sorte para ele, não tem nada contra ele. Vida segue. E a vida dele lá é minha aqui. Exato. Tá bom. Só para aproveitar o exemplo do Rogério, eu acho que é semelhante essa situação que você colocou de você botar um elenco para um técnico trabalhar, né? É a mesma coisa que você colocar alguns ingredientes na mesa, né? E chamar um chefe gourmet e falar, ó, tá aí, ó, faz um prato, só que eu quero que você faça um prato que me agrade, tá? Não é fazer um prato qualquer. Então eu acho que a situação que um técnico que não participou da montagem do elenco vive é mais ou menos essa situação. É ter que fazer uma comida com os ingredientes que não foi comprado por ele. Perfeito, filha. E aí nem sempre casa. E nem sempre casa, né? Sim, às vezes o cara não sabe fazer, tem um ingrediente lá que ele não sabe trabalhar. Exatamente. Fazer o quê? E aí não foi culpa nem dele e nem do próprio ingrediente, vamos dizer assim, do próprio jogador, né? Rogério Domingues, antes da gente ir para o intervalo, a gente roda já o primeiro VT ou vamos aguardar? Quanto tempo falta para o VT? Faltam 3 minutos para o intervalo. Vamos mandar o VT do... 2 minutos, não dá tempo. Não dá tempo? Mas é isso, a gente acaba no fim discutindo isso de futebol. Na verdade, muitos clubes acabam repetindo esse tipo de problema, né? Hoje a gente sabe que o futebol está na mão do investidor. Então o investidor realmente que dá o pitaco aí de quem quer entrar em campo, queira ou não, isso dos bastidores acontece, né, Bonão? Isso dificulta também para o técnico, né? Sim, com certeza. Eu acho que hoje em dia o futebol é movido a dinheiro, não tem como, né? Até às vezes eu falo, o Rio Branco mesmo deixou a desejar esse ano. Eu mesmo recebi só uma parte de janeiro, tenho bastante coisa para receber deles ainda. Tentei fazer um acordo semana passada para eles me pagar em 10 vezes, 8 vezes. Não tive a resposta ainda, estou aguardando. Já sei de vários jogadores que entraram na justiça também, porque quem ficou recebeu só janeiro e metade de fevereiro. Não sei se vocês estão sabendo disso, a imprensa está sabendo. E com certeza vai vir um monte de causas trabalhistas novamente para o Rio Branco.
Tanto que eu cheguei a receber uma de 2006 que eu passei aqui esse ano, né? Então, a gente fica triste por isso, né? Porque, às vezes, pelo um campeonato, um clube tem várias causas trabalhistas, é mais fácil resolver num acordo, ou divide em 3, 4 vezes, do que deixar ir para a justiça e depois dobrar o valor, triplicar. Acho que eu fico chateado por causa disso. Vou esperar mais um pouco também. Vou esperar mais uns 15, 20 dias. Por enquanto você está negociando assim, sem... Na verdade, eu conversei com o Júlio, fui lá 2 vezes, conversei com o Júlio. O Júlio também ele não tem muito o que falar, porque não depende dele, né? Depende dos caras. Eu fiz a proposta, vocês podem me dividir em 8 vezes, 10 vezes, não tem problema, eu aceito. Não quero entrar na justiça, mas caso também não vier acordo, eu vou ter que entrar, porque é um direito meu, é um salário que eu negociei, eu pedi um salário, eles resolveram pagar, então é um direito que eu tenho. E se eles não, daqui uns 20 dias não entrar em acordo, eu vou ter que procurar trabalhista também, novamente. Tá certo. Muito bem, Rogério Domingues. Então a gente vai para um rápido intervalo. Temos muitas outras participações aqui no nosso Facebook, e-mail. E na volta temos muito mais sobre Marcelo Bonan, temos aí o jogo do Independente e muito mais futebol para vocês. De volta aí, o Lente Esportiva, Rogério Domingues. Deixa eu colocar aqui para eles verem a minha bandeirinha do Brasil, que o senhor providenciou aqui para nós, Você né? tá vendo, Juliana? É que atrapalha um pouquinho aqui as filmagens. Vocês estão entrando aí no clima de Brasil, né? Muito bem, Lente Esportiva, aos poucos vai se revelando. Quando chegar a Copa do Mundo, isso aqui vai estar... tudo verde e amarelo, né, Rogério Domingues? Se Deus quiser, vai estar tudo aí. Exatamente isso. Energia positiva aí no ar. Bom, quero chamar você que tem... Ah lá, o Fulequinho. Tá vendo? A gente tem de tudo aqui, aí, gente. tá vendo? De vez em quando ele aparece, dá o ar da graça, o Fulequinho. Bom, a nossa enquete de hoje é aproveitando o gancho aí do final de semana. Tivemos a estreia aí do novo cantinho do Corinthians, né? E aí, queremos saber a sua opinião. O que você manda aí pro nome? Sugestão, Arena Itaquera ou Itaquerão? Manda aí a sua resposta para o nosso e-mail, alvivo@netserviço.com.br. Pode twittar com a gente no @Lente Esportiva. Acompanhar a gente aí através do Facebook, né? O Facebook do Lente Esportiva. E também pelo telefone, 3471-8925. Rogério Domingues, nós já temos algumas participações, algumas de uns engraçadinhos, assim, né? Mas muito inteligente, né, esse pessoal. Quando é pra zoar, Rogério Domingues... Então você lê, olha lá, João Barbiero, através do e-mail, diz o seguinte, é a Arena Gambazão. Meu Deus! Ô, João... Pelo amor, o Miguel da Tusby, que sempre tá aí ligadinho no Lente Esportiva, um abraço para você, viu, querido? Ele diz, um abraço para ele, para Sheila, né, pro filhinho dele também, Miguelzinho. O Miguelzinho mandou a opinião de que seria a Arena Itaquerão. Já o pai dele aí, o Miguel, diz que fica com a Arena Corinthians, como já haviam dito aqui, o meu amigo Paulo Filé. Os corintianos querem a Arena Corinthians, né, vamos combinar. E temos mais aqui algumas outras participações, e essa mandou até chamando a sua atenção, Matheus, que acredito que seja algum colega seu lá de Limeira, falando que deveria ser dipirona, Rogério Domingues, por conta da tremenda dor de cabeça que eles arrumaram ontem. É o Júlio Baldini, ele diz, isso fala pro Matheus, que é a Arena Dipirona, por conta da tamanha dor de cabeça. E aí, lógico, né, a Arena Figueirense, do Marcelo Augusto, e a Selma, que também curtiu aí o Arena Dipirona. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando o Lente Esportiva e continue participando aí com a gente, né, Rogério? Beleza, olha, continuando aqui no Lente Esportiva, hoje com a participação especial do grande goleiro Marcelo Bonan, que tá resolvendo a parada lá, que mandou o Independente para a Série A2, tenho certeza, viu, Marcelo? Então, agora você vai conhecer e vai acompanhar algumas defesas do Marcelo no Independente. Vamos lá. Áudio. Tocou bem pro Rueda, poderia chutar, ele preferiu dominar de perna direita, bateu, Marcelo Bonan foi buscar. Tchelé, cruzou. Pro Vitor Palito, agora a posição é legal, chutou, defendeu o Marcelo Bonan, Tabarana, Vitor Palito, de novo o Marcelo Bonan defende.
A equipe da Inter fazendo lançamento lá dentro da área. Sobrou, dominou, bateu. Defende Marcelo Bonan. Ainda a Inter arriscou. Marcelo Bonan. Foi para a cobrança, a bola na área. A sobra, Rodney bateu, a defesa de Marcelo Bonan. De novo acionado o goleiro Marcelo Bonan. Vamos ver se ele conseguir balançar a rede hoje, porque tá difícil a situação da Matonense. Olha, foi buscar Marcelo Bonan. Rogério Domingues, a gente tem que agradecer o nosso amigo Micael Silva mais uma vez, né, hein, Paulo Pelé? É fera. Ele é fera. Agora, ô Matheus, você que acompanha muito os jogos lá de Limeira, realmente o Marcelo tem feito a diferença lá, hein? Sim, é um dos pilares do acesso do time. Até ia perguntar para o Marcelo, ele falou que está 95%. Se quiser caneta depois, se for esse, eu impresso a caneta, você assina já, Marcelo. E perguntar também para o Bonan aqui, você chegou recentemente ao clube e talvez pela sua experiência virou um dos líderes do grupo. Como você se sente, Marcelo, chegando, quantos meses você está no Independente? Faz 2 meses. 2 meses lá, já é um dos líderes, uma das cabeças pensantes do grupo. Como você se sente tendo essa ascensão sobre o grupo? Acho que eu, como gaúcho, eu sou capitão da equipe, junto com o gaúcho. Acho que nós mais velhos, nós temos que passar essa experiência para os mais novos. O nosso time é um time mesclado de jogadores experientes com os novos. Jogadores novos, mais bons talentos, que logo alguns deles vão estar jogando time grande aí. Nós procuramos chegar, acho que faltava um pouco disso no time. Tanto que quando eu cheguei, deu uma caída, nós perdemos 3 partidas diretas. Aí aconteceu uma coisa, fizemos algumas reuniões que só dependia da gente, que o nosso time era bom, tanto que nós classificamos na última rodada, né? Com a ajuda ainda do Flamengo lá aqui. Mas eu, com a minha experiência, graças a Deus eu consegui passar um pouco para eles e estou muito feliz lá. Graças a Deus eu consegui o nosso objetivo, que era o acesso, queria o título. A gente não conseguiu fazer um grande jogo nesse jogo passado aí. Não só eu, mas como todos os jogadores muito abaixo do que nós vinha jogando, somente do Clássico, da Matonense, que nós jogamos em casa, que nós jogamos em cima dos caras. Levamos o gol muito cedo, com 40 segundos de jogo, isso desestrutura um pouco, se abateu um pouco. Mas eu acho que está parabéns, não podemos esquecer que esses guerreiros do nosso time fizeram lá no Independência, pelo acesso. E quer dizer que a gente não está morto não, a gente vai buscar resultados. Eles ganharam de 4 aqui, ano passado, se não me engano, na Bezinha aconteceu isso também, o time perdeu de 4 para ganhar de 5. E futebol pode acontecer de tudo. Acho que é difícil, mas a gente tem que acreditar. Nós lá dentro, com certeza, nós conversamos hoje, vamos conversar amanhã. E durante a semana a gente vai passando nossa experiência aí, porque nós vamos ter que fazer um grande jogo lá. E se a gente não conseguir o título, a gente tem que acabar com a cabeça erguida e fazer um grande jogo, pelo menos buscar uma vitória lá. Mas eu já digo para você que você já fez história no clube. Com certeza. Agora nós vamos então, dando continuidade ao que o Marcelo está comentando, vocês vão ver os melhores lances da primeira partida da final entre Independente e Novo Horizontino. Vamos lá para os melhores momentos e gols. Começa o jogo. Cruzou para a área, olha o perigo, vem o Novo Horizontino e é gol! Gol! É do Novo Horizontino. Guilherme numa grande jogada aqui, num contra-ataque. A torcida faz a festa, o Independente... Um erro da defesa, a defesa estava descomposta. O time do Novo Horizontino aproveitou e já saiu na frente. Vem para a cobrança. Bola para a área, o desvio. O juiz tenta ali conter um empurra dentro da área. Pereira vem, joga a bola para a área. A cabeça, Bonan e o rebote. Gol do Novo Horizontino. Thiago Santos, camisa número 9, amplia a vantagem para a equipe do Novo Horizonte. Novo Horizontino, Guilherme tocou na frente. O corte, Pereira, cortou novamente, Pereira chutou. Afasta a zaga do Independente. Autoriza o árbitro. Dodô, vem para a bola. Correu, bateu. Quase o Independente chega ao seu primeiro gol. Autoriza o árbitro.
Vem Pereira, correu, bateu, golaço! Gol do Grêmio Novo Horizontino. Pereira, uma grande cobrança. Marcelo Bonano vai sair nem na foto para o jornal, ficou parado, estático no meio do gol. Só nos cartões, o placar continua 3-0 para a equipe do Novo Horizonte. Vem o Independente, bela jogada, driblou, novamente, cruzou a bola na área, dominou Juninho, virou, correu, bateu, Yuri! Vem para a área, olha a chance do Novo Horizontino. Correu, bateu, Marcelo Bonan. Toca para Thiago, Thiago consegue, armou o chute, Yuri! Quando apita a final do primeiro tempo, apita Luiz Flávio de Oliveira, volta o jogo. Ainda vem, tocou do lado, tocou a bola para Guilherme, Marcelo Bonan. Pereira faz o giro, se livrou de Jordi Guerreiro, fez o toque para Thiago Santos, para fora. Jordi Guerreiro tocou para Dodô, Dodô armou o chute, bateu para fora. Dário conseguiu o passe, vem Independente, Andrezinho na área, é pênalti! Pênalti para a equipe do Independente. Numa jogada, começou com o Andrezinho, tocou para Dário que voltou para o Andrezinho, derrubado dentro da área. Cleitinho tá ali. Cleitinho autorizado, correu, bateu! Yuri! Salvo o Novo Horizontino, Yuri! Caiu no canto direito, a cobrança no cantinho, Yuri faz uma grande defesa e salva o Novo Horizontino. Toca a bola para Joãozinho. Joãozinho arma o passe para Pereira. Pereira dentro da área, bateu na trave! Olha o rebote, correu, bateu para fora! Andrezinho consegue o drible. Andrezinho consegue. Dodô entra na área, bateu, grande defesa de Yuri! Passa o pé em cima da bola e toca do lado direito para Diogo. Diogo cruza a bola na área, olha a chance! Gol! Do Novo Horizontino. Quando eram jogados aqui 38 minutos do segundo tempo, Joãozinho, com a camisa 17, enterra as chances de uma reação no Independente, que apita a final do jogo, sem acréscimos. O Independente perde por 4-0 dentro de casa. Entramos um pouco desligado, né? Levamos o gol muito cedo. Não podia entrar assim numa final. Acho que o time comemorou o acesso, mas devia ter um pouco mais de concentração para a final. Passou, não jogamos bem, levamos 4. Futebol, tudo pode acontecer. Vamos para lá agora no domingo, ver se a gente consegue fazer um jogo e ganhar lá. Muito bem, né, Rogério? Vamos mandar lá para o Matheus. Ô Marcelo, só uma pergunta pro Marcelo, já volto com o Matheus aqui. Isso tem a ver, esse apagão que deu lá na defesa do Independente, tem a ver com a ressaca do acesso? Acho que um pouco também, porque a gente veio de jogos muito cansativos, né? Principalmente o derby. Gasta o dobro se jogar um derby. Jogando em casa, para você subir, você tem que ganhar para subir, acho que desgasta o dobro com um jogo normal, com o tipo normal. E nós já vimos de um jogo da Matonense, e igual eu estava comentando aqui fora antes, é que nosso time foi assim, muita contusão, aí os jogadores voltavam e não tinha tempo de treinar. E daí ia direto pro jogo. O Dário mesmo ficou 25 dias parado, foi pro jogo, treinou um dia. Nós estamos com o elenco muito enxuto, entendeu? Então, isso atrapalhou um pouco. E, lógico, que faltou um pouco de concentração. Talvez a gente não se preparou legal na semana pela decisão. Acho que a gente pensou, pelo que a gente vinha fazendo, que nós ia ganhar de qualquer jeito. E futebol não é assim, ainda mais numa final. Você não entra ligado, determinado, corre, todo mundo compacto, você não ganha. Futebol hoje é difícil. E nós não entramos assim no jogo. Mas passou, já conversamos sobre isso, temos que melhorar, vamos ter que entrar diferente no jogo lá. A gente não pode passar vergonha, porque esse jogo para mim foi vergonhoso. Acho que não pode perder de 4 numa final em casa. Aconteceu, agora temos que ir lá fazer um grande jogo. Se a gente não conseguir o título, pelo menos sair de cabeça erguida. Matheus, você que estava lá no jogo, a gente percebeu que você, como torce demais para o Independente, ficou muito triste, né? Que você gritou gol bem baixinho para não levar o ovo na cabeça. Foi bem isso mesmo, porque estava no meio da torcida do Independente, evidentemente. Sim, a gente na rua e estava a torcida próxima, a torcida ficava olhando de uma maneira meio esquisita, assim, querendo fazer alguma coisa, mas ninguém Mas o agrediu. seu coração lá na cidade,
Tem que responder? Lógico, a gente gosta de pôr o povo na fogueira aqui. Não, é independente. Mesmo respeitando a Associação Atlética Internacional, que conseguiu ganhar o Paulista em cima do Palmeiras, do nosso Furlanete aqui, seria um bom motivo para torcer. Mas sempre gostei do Independente, sempre morei próximo do estádio. Mas o Independente não jogou bem. O time entrou apático, parecia que tinha... Estava bem acomodado, parecia que estava satisfeito com o acesso. A gente não pode esquecer também que o Novo Horizontino é um time tradicional e está subindo também. Deve estar um clima no Novo Horizonte, todo mundo ali apoiando, pressionando o time para querer subir. Não pode tirar o mérito do Novo Horizontino. Mas o Independente jogou mal e o gol foi 40 segundos, praticamente ali já deixou o Novo Horizontino bem mais tranquilo na partida. O Independente continuou nervoso, quando teve a chance do pênalti no segundo tempo, não aproveitou. E agora o que o Bona falou, tentar não fazer feio na segunda partida, mesmo eu acreditando que dá. Vai ser 6-1 para o Independente. Tá certo. Olha Agora, lá. o Paulo Filé, próximo jogo domingo, né? Lá em Novo Horizonte, quer dizer, casa cheia no mínimo que se tenha, porque nos últimos 2 ou 3 jogos que o Novo Horizontino jogou em casa, era um público aí de 5 mil pessoas, para a Série A3, vamos dizer assim, né? Acho que o último jogo deles já tinha dado 9 mil pessoas. Eles tinham que colocar 14 mil. É um público agora muito grande. O que a galera aí, a rapaziada do Marcelo Bonan tem que fazer no próximo domingo para reverter esse placar? Porque tem que ganhar de mais de 5 gols, não é isso? 5 resolve, né? 4 vai para pênaltis e 5 resolve. É uma parada difícil. 4 dá eles, porque 4, tiver a melhor campanha... Agrega a campanha da competição, tudo bem. Mas, então tem que ser 5 para resolver. 5 para resolver. O Novo Horizontino está com histórico na competição de bons públicos, né? Parece que desde a fase de classificação... e está sendo feito um trabalho muito legal lá em Novo Horizonte, resgatando, né, aquele Novo Horizontino que fez a final do Campeonato Paulista com o Bragantino e tal. Então, realmente, isso mexe muito e a gente participou de um trabalho semelhante em Piracicaba, né? Parece que o time que já teve na elite, que já teve na evidência, quando começa a ganhar novamente um pouco mais de sangue e ganhar divisões e tal, acaba empolgando bem a sua torcida e a torcida responde na mesma condição. O que o Bonan e companheiros devem fazer, né? O time do Gaia deve fazer lá na cidade de Novo Horizonte, eu vejo que uma das coisas que dá para usar a favor é exatamente essa superlotação da casa, né? O espírito do já ganhou, né? Eu acho que se por um lado o Independente mostrou-se já, entre aspas, satisfeito com o acesso, né, o bom desempenho no derby, então parece que deu aquele, no bom sentido, aquele relaxamento, né, de uma competição que é pegada, de uma competição que é realmente tensa durante todo o seu transcorrer. Parece que esse espírito deve ter atrapalhado aqui no Pradão o desempenho da equipe de Limeira. E eu vejo que tem condições de reverter, até porque o próprio Bonan colocou que jogadores vindo do departamento médico, com pouco tempo para recuperação, já foram para o jogo, então vai ter uma semana cheia para trabalho. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que o Gaia deve trabalhar muito o fator psicológico. E uma coisa que eu digo para os meus alunos na escola de futebol, eu acho que isso aí é muito bom a gente ter em mente num jogo de futebol, né? No basquete você faz 2, 3 pontos de uma vez. No futebol é um de cada vez, gente. Se você não fizer o primeiro, não adianta você querer fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Tá? Você tem que primeiro fazer o primeiro. É uma coisa óbvia, mas que na prática, e o Bonan que está com a mão na massa, literalmente, vamos dizer assim, pode até concordar ou não comigo, né? No sentido de que você só pontua um gol de cada vez. Então não adianta você querer tropeçar, atropelar o processo. É ter a calma suficiente para ir fazendo os gols e desequilibrando psicologicamente o time adversário, no caso no Novo Horizontino, que vai estar cheio de segurança, né? Vai estar cheio de si. Nós fomos lá na casa dos caras e mandamos 4 e o 4 nos favorece em relação ao desempenho da competição. Então eu vejo que são detalhes que podem ajudar. Agora, como conseguir equilibrar tudo isso, Bonan? Necessidade de fazer 5, né? Tem que ter assim, a pressão do jogo por si só já existe, é a final. Como trabalhar a cabeça de todo mundo que tem, por um lado, a necessidade de 5 gols e por outro lado, a cautela, a inteligência, a astúcia do jogador. Como é que trabalhar tudo isso essa semana? Nós fizemos um grande jogo lá, quando nós jogamos lá no primeiro turno, eles empataram com nós aos 46 lá ainda. Assim, a gente tem que entrar tranquilo no jogo, concentrado, diferente que entramos aqui, tentando, igual eu falou, buscar o primeiro gol, porque se não vai fazer 2, 3 de vez.
Se buscando o primeiro, busca o segundo primeiro tempo, já dá uma pressão maior no time deles. E com certeza, se a gente conseguir fazer um bom primeiro tempo, conseguir fazer 2 gols, o time vai começando a pegar moral. Então, acho que nós vamos conversar bastante essa semana. Somente eu acho que é um jogo de muita concentração. Mas o compromisso diminui bem, concorda, Marcelo? Para vocês hoje, né? Você bem disse que por questões até morais vocês têm que trazer um bom resultado, quem sabe até uma vitória magra. Tudo bem, mas como ficou bem distante, o compromisso já fica um pouco menor, concorda? Assim, eu falo assim que é difícil, lógico que é difícil. É difícil você fazer 5. Em qualquer jogo que você vai jogar, até pelado, é difícil fazer 5 gols diferentes. Mas nós temos time para isso, nosso time é bom, não é ruim. Tanto que nós demonstramos nos jogos que quando o time precisou, na hora difícil, a gente foi lá e ganhou. Então, vai ser um jogo bom, com certeza vai ser diferente, completamente diferente do que foi aqui. Esse foi um jogo à parte que a gente tem que esquecer. Não é esse nosso time é outro time. E esperamos que a gente esteja numa manhã boa, todo mundo, que a gente consiga fazer um grande jogo e, se Deus quiser, a gente buscar o título. Se não der, a gente fazer um grande jogo e buscar a vitória para a gente acabar de cabeça erguida. Deixa eu dar um passo atrás aqui numa partida. O que é conseguir o acesso em cima do time arquirrival? O que significa aí para os atletas? Boa pergunta. Que foi algo totalmente diferente, acho que na história de Limeira. Eu não me lembro disso. Não, acho que assim, por Independente, 70 anos que não tinha conseguido um acesso para uma 2. Acho que nunca teve acima da Inter. O time sempre da Inter sempre foi acima do Independente. Às vezes eu fico comentando, tem umas pessoas mais de idade que trabalham no clube, a felicidade que eles tiveram de ter o acesso, ainda mais em cima do rival. Então isso a gente ficou já marcado na história do clube. Isso que igual os caras estavam comentando. Talvez vai ter outra Copa do Mundo no Brasil e não vai ter outro acesso desse. E caiu bem certinho para ter o acesso em cima da Inter. Podia ter sido um acesso depois, um jogo depois, mas foi para cair bem no jogo da Inter. E os caras, nossa, você vê a felicidade dos caras é muito grande, cara. Eles falam, nossa, meu pai não viu, eu cheguei a ver o acesso, meu pai não viu esse acesso, os comentários. Eu fico muito feliz por ter participado dessa história. Espero, na sequência, aí, se der certo, a gente renovar. O ano que vem buscar o acesso da 2 também. Se nós conseguir manter uma base, a gente vai chegar forte na 2 ano que vem também. Tá certo. Vamos falar um pouquinho da Copa Paulista agora, Juliana? Tem tempo? Leitura? Temos sim, então vamos lá. Agora... Não, a gente manda... Pode ir? Você queria interromper aí? Vai. Vamos lá, então. A Federação Paulista divulgou nessa terça-feira os times que irão... Última terça-feira. Isso, que irão participar da Copa Paulista. O início do torneio será marcado no dia 20 de julho e o final dele no dia 30 de novembro. E o campeão terá direito a uma vaga da Copa do Brasil de 2015, né? Nós temos já os grupos. Não sei se o Mica preparou, tá no ar lá? Então, beleza, vamos mandar para o ar, que aí a gente acompanha, né, Rogério Domingues? Grupo 2 da Copa Paulista, então, que são os times da região. Isso, que são os nossos da região aí. Então, temos o Independente, o Internacional de Limeira, o Itapirense, o 15 de Piracicaba, o Paulista, Red Bull e União Barbarense. Tá aí, né? Tá faltando alguém aí, ô Rogério Domingues. Pois é, né? E o Rio Branco acabou ficando de fora. Rio Branco que nessa indecisão de participar, não, o Rio Branco que fez uma 2 sofrida, né, Paulo Filé? Sim. E agora tá aí, quando resolveu de última hora tentar entrar na Copa Paulista, a federação falou, olha, já fechamos os grupos, não tem mais jeito. Mas o grupo 3, ô Paulo, só falar aqui rapidamente, aí você já pode embalar. No grupo 3 nós temos o Juventus, o São Bento, o Atlético Sorocaba, o Santo André, Taubaté, Grêmio Osasco, São Bernardo e São José, que também eu acho aí bacana. Falta o grupo 1. Isso. Batatais, Botafogo, Votuporanguense, Comercial, Ferroviária, Mirassol e Tupã. Vai ter mais, Bonan, vai ter outro derby aí, né? É bom. Eu quando caiu na chave do derby, eu falei pro Gaia, o melhor jogo para jogar, clássico, é muito bom, acostumado a jogar Ceará e Fortaleza, muito bom jogar clássico, acho que é o jogo que todo jogador quer jogar. E esperamos que a gente consiga mais essas 2 vitórias aí, né? Acho que vai ser uma coisa nova para mim, nunca tinha jogado a Copinha também, se eu ficar no Independente vai ser uma coisa nova. Não sei como funciona muito a Copinha, mas espero que a gente consiga fazer uma grande campanha aí, talvez buscar esse título da Copinha aí. Tá certo, e só para finalizar essa questão de grupos, né?
A primeira rodada vai ser no dia 20 de julho, às 10 da manhã. Eita, horário bom, né, Bonan? Nossa, eu falo, é pro horário. Como sempre, Rogério Domingos, uma salva de palmas, viu? A federação ajuda muito a Copa Paulista. Olha, ela dá um apoio tremendo para a 3 também, você tem que acordar às 7 horas da manhã para tomar café. Às vezes quem não consegue dormir tão cedo, né, que às vezes é acostumado a dormir um pouco mais, você vai acordar às 7 horas, desperta e tomar café. Então 8 horas tem que estar saindo do start. Até você... É complicado às vezes, para nós jogadores... Acordar porque não é fácil, né? Não é fácil, é ruim. É jogo da madrugada, né? Sem contar que termina ao meio-dia. Meio-dia, né? Você chega no segundo tempo, nós pegamos um jogo lá de Matão, lá às 10 horas da Matonense. Mas isso, campo pesado, sol quente, nossa, é complicado. Mas a federação manda, os caras escolhem, e aí... Mas os clubes conseguem alterar o primeiro mando, quem é o mandante consegue ter essa mudança de horário da partida. Então é possível aí ainda fazer alguma coisa. Mas olha... Então a primeira rodada, dia 20 de julho, é Votuporanguense Comercial, Batatais e Santa Cruzense, Ferroviária e Mirassol, Itapirense recebe o Independente, União Barbarense recebe a Inter de Limeira, ó, jogo interessante, Red Bull contra o Paulista, Grêmio Osasco versus São José, Atlético Sorocaba versus São Bernardo, Santo André contra o Juventus e Taubaté versus São Bento. É isso aí. São 22 clubes. Só para 22 clubes. Só para dar uma pincelada sobre a Copa Paulista, né? E o 15 folga na primeira rodada, né? Porque ele é o grupo de 7 e tal. Primeiro, nessa questão de... deixa a Copa Paulista, qualquer hora a gente liga lá na federação e consegue incluir. Não é bem assim. Bacana a atitude da federação. Não dá mais. Quem perdeu hora, perdeu hora. E aí a gente sabe quem perdeu hora. Agora, 22 clubes. Uma vaga para a Copa do Brasil. 22 clubes, uma competição que você, Rogério, você e Juliana, só listaram clubes tradicionais. Eu não vi nenhum Biribinha Futebol Clube aí, nenhum Ranca-Toco, Quebra-Canela, enfim, são clubes que têm tradição. Então, a competição, ela está aí. Né? Eu acho que quem faz o tamanho da competição é a administração do clube. Perfeito. Não é a administração da federação. Tem problema de horário, tudo bem. Interfere na federação, esse horário não está legal pra gente. Não deu para mudar? Vai pro horário. Esse sacrifício que o Marcelo colocou, de ter que acordar um pouco mais cedo e tal, de jogar muito próximo na hora do almoço, isso é complicado. Eu costumo brincar, eu falo que quem faz tabela de campeonato nunca bateu uma bolinha nem na área de casa. Entendeu? Aquela bolinha de criança mesmo na rua, bolinha de meia. É uma almofadinha que está lá de gravata e falou, vamos fazer uma tabela de campeonato simples, aqui para ver Filó, aqui. Começa às 10, termina às 11h45, com 15 de descanso. Mas não é assim que funciona, né? Até porque tem atraso, tem um monte de coisa. Então eu vejo assim, uma competição que pouca gente dá valor, 22 clubes deram valor, desses 22, vai ter uma oportunidade de uma projeção nacional na Copa do Brasil, né? Se você for pensar grande, você pode pensar até em termos de Libertadores, por que não? Né? Se você passar de uma fase, que nem jogar videogame, lá você vai passando de fase, você vai adiante. Então, parabéns aos clubes que apostaram na Copinha e mais ainda aos clubes que levaram essa competição a sério. Né? Porque entrar para não levar a sério também, aí eu já acho bobagem. Aí você vai judiar dos jogadores. Assim, né? vai judiar o elenco. Eu tenho um grande exemplo, o Ituano, né? Ele teve uma base boa da Copinha, contratou 6 jogadores. Perfeito. Essa semana passada eu estava com os caras do Red Bull. Os caras vão entrar com o mesmo time da 2, que subiu a 2. Santo André vai vir forte, São Bernardo vem forte. Então vai ser esse ano acho que vai ser uma das copinhas mais fortes que vai ter. Independente vai montar um time forte também, vai manter uma base, vai trazer jogadores. Eu acho que esse que é o caminho certo para você ter uma... Os caras falam, a Copinha não dá para campeonato dia 2, eu acho que dá. Tá dando. Talvez o que a gente acaba vendo é que a torcida não dá tanto valor para a Copinha. Mas os clubes em si estão fazendo isso muito bem. Mas não tem o incentivo do clube, Rogério. Se o clube vai lá e respeita o que é a Copinha, é o que o Paulo acabou de dizer. Você tem que primeiro vir do clube, vem de dentro. E não conta com bilheteria. Faz ingresso barato, entendeu? Faz promoções. Parece que o valor mínimo R$8. Então, eu acho bacana o cara poder sair de casa. Vão em 3 pessoas... 25, 30 pau você paga o ingresso, entendeu? Mais 5 de estacionamento. Não é uma coisa muito dispendiosa para você se divertir. Mas acho que isso pode negociar, né? Porque até isso. O Rio Branco esse ano negociou na 2, cobrou R$2. R$2 Então acho que se na 2 pode, na Copinha também. Lógico que pode. Olha, tem que fazer esses agitos sim, para incentivar a torcida de casa também para o jogo, né? Exatamente. Rogério, antes da gente ir para o intervalo, só deixar aqui clara a participação do nosso amigo Márcio Teodoro. Imagina que o Márcio... ele não podia ficar de fora.
Imagina que o Rogério Márcio Domingues. participou. Grande Marcião, um Ele abraço. que adora falar sério aqui nesse programa, viu? Ele, opa, apareceu. Ele mesmo já se zoa. A minha participação é enorme e eu quero que você leia tudo. Não vou ler tudo. Tem coisa aqui que eu já filtrei. Pronto. Não pode. Aí ele diz a primeira aí. Pede pro Matheus fazer essa barba. Esse programa é um programa de alto nível, de respeito aqui no Net Cidade. Ele é cheio de Matheus, dar palpite. ó, E aí, não se Matheus? preocupa. Ele só tá de birrinha porque ele não tá aqui do seu lado Ele dava hoje. pitaco até no meu cabelo quando ele não era nem voluntário. verdade, Com ordem de quem? Sou mais Ficava enchendo o saco da Sheila só no meu pé, que ele nunca pegou Aliás, muito Paulo agora. Filé é aquele cabelo cajuzinho. Eu vi uma foto Cajuzinho. sua, hein, Filé? Com a bandeira da bandeira não, com a faixa do Corinthians, campeão de 77. Nossa. Coisa linda. Sabe de quem é aquela faixa? Filé com cabelo cajuzinho. Sabe de Que quem é coisa, aquela Filé. faixa? Sabe de quem é aquela faixa? Do Ademir Gonçalves. Ademir Gonçalves. Que, aliás, lá. passa por maus momentos em Santa Bárbara do Oeste. A gente torce pela recuperação do capitão Ademir. Toda a energia aí pro Ademir Tá para certo. que ele Muito bem. se restabeleça. Isso, é o nosso desejo aí. Rapidamente, antes de me cortarem aqui no ar. Segunda, pro Paulo Filé. O Wallace acabou de ligar falando que vai te esperar lá na saída, viu, Paulo Filé? Pensa que eu sou você, rapaz? Tá bem Eu sou corda longe, de hein? cavaco, não Ó, tá longe. respondendo a enquete, olha, olha só, e respondendo a enquete pra ele é a Arena Luciano do Vale. Eita, ideia. nós, viu? Não, Um abraço, viu, querido? Na Vamos verdade, a praça de entrada é Luciano Valles. lá. Bom, vamos por um rápido intervalo. Na volta temos mais Brasileirão Série C, B e A, né? Mesmo Rogério Domingues? Você falou, tá falado. Vamos pro Vamos lá. intervalo. Muito bem, Rogério Domingues, voltando aí ao Lente Esportiva. Bom, vamos mandar já para a Série C? Temos aí um VT também, podemos rodar? Chama o VT. Então, roda aí o VT do Mojimirim com São Caetano. Vamos lá. Apita o árbitro. Começa a partida aqui em São Caetano do Sul. Sai jogando a equipe do Mojimirim. A bola vai sobrar ali. Everton Heleno, que perigo. Derivou por dentro, pode bater. Perna direita, bateu pro gol! Aldir levantou a bola na entrada, dentro da grande área, quase na marca do pênalti. O desvio, a bola vai sobrar na entrada da área. O finalização, a bola bateu na trave. Voltou pro Everton Heleno. De cabeça, acabou perdendo. Danielzinho tem espaço. Ele vai na direção da grande área. Tocou pro Ângelo. Wesley pra Ângelo. Lá dentro, tem perigo. Atrás, Danielzinho bateu. Gol! Gol do São Caetano! Danielzinho, camisa número 11. O São Caetano tem que explorar os contra-ataques, mas também tem que administrar a posse de bola. Vem o Mojimirim, finalização pro gol. Aí o Rafael Santos estava firme ali para fazer a defesa. O Vitor Xavier é a opção, ele preferiu jogar lá dentro. Na primeira, a bola sobrou pro Vitinho, vai bater pro gol. Defendeu! Para bater com a pé, o Valdir. Ele bateu direto pro gol! Gol do Mojimirim. Danielzinho, tem espaço, cabe o chute. Ele bate de longe. Marlon para Vitinho. Perna esquerda, bateu pro gol. Espalma Rafael Santos. Escanteio para a equipe do Mojimirim. Vitinho levantou na grande área. Tira Rafael Santos. A bola vai sobrar para o Marlon. Ele dominou, perna canhota, bateu pro gol. Rafael Santos de novo. Muita gente, ele faz a defesa. Girou o Heleno. Com espaço, Magal. Cabe o chute. É isso que ele vai fazer. Perna esquerda. A bola vai chegar no Heleno. Fez o giro, vai para a área. Que perigo em diagonal. Invadiu, saiu o goleiro. Perna direita, bateu. Defendeu. A bola sobrou ainda na linha de fundo. Tira a zaga do São Caetano. Rafael Santos faz um golaço aqui no Anacleto Campanella. Vitinho na cobrança do escanteio, que tem levado muito perigo. A bola desviada, chegou no segundo pau, toque de cabeça, gol! Gol
Wagner, camisa 4 é do Mojimirim. Vai autorizar o árbitro. Quase 49. Danielzinho e Renato Peixe. Partiu Danielzinho, bateu pro gol, bateu pra fora. E o árbitro ergue os braços na marca de 49,5. E bota ponto final na partida aqui no Anacleto Campanella. Fim de jogo no estádio Anacleto Campanella, aqui em São Caetano do Sul. Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C 2014, Grupo B, o São Caetano recebeu a equipe do Mojimirim, que começou a rodada como líder e continuou assim, porque o São Caetano saiu na frente com o gol do Danielzinho aos 10 minutos, levou o empate com uma cobrança de falta do Valdir aos 37 ainda na primeira etapa, e no final do jogo, aos 44 do segundo tempo, na cobrança de escanteio, chegou o Wagner, camisa número 4, bom jogador da equipe do Mojimirim, e de cabeça fez o gol da virada, gol da vitória. Mojimirim 2, São Caetano 1, aqui no Anacleto Campanella. O São Caetano continuou com 3 pontos, em 8º lugar, e o Mojimirim é o líder do Grupo B. Hoje, infelizmente, nessa tarde, o que nós planejamos não conseguimos praticar dentro de campo. Poderíamos ter sido mais felizes, até mesmo quando fizemos 1-0, a gente não estava bem na partida, mas fizemos 1-0, tivemos mais umas 2, 3 chances de ampliar, não ampliamos. E o futebol é assim, eles estavam lá martelando, foram felizes nas bolas paradas hoje, onde fizeram os 2 gols. E o que nós temos que fazer é trabalhar, ter a cabeça no lugar, não tem nada perdido ainda, tem muita coisa a ser feita no campeonato, até porque está todo mundo embolado. Se a gente analisar, nós estamos só a 4 pontos do G4, né? Então, temos que trabalhar, porque é só assim que nós vamos reverter esse quadro. Bom, na realidade, esse jogo nós não vimos um jogo produtivo. A equipe do São Caetano muito receosa de jogar, sofreu uma marcação mais forte, não encontrou caminho, não houve uma movimentação adequada e a equipe do Mogi muito bem trabalhada, uma equipe já entrosada há um bom tempo, que joga nesse sistema, entendeu? Acabou complicando e o nosso time não teve forças e tampouco criatividade para se movimentar e sair desse tipo de marcação. E o Mogi foi tomando conta do jogo, trabalhando a bola, sem ninguém de referência, mas sempre se aproximando e tocando a bola, e invertendo a jogada e sempre criando situações de gol. E a nossa equipe realmente hoje deixou muito a desejar, eu não gostei daquilo que vi. Eu acho que nós temos que trabalhar e mexer no psicológico do jogador e entender que é muito campeonato pela frente e que nós temos que melhorar e melhorar muito. Olá, Rogério Domingues. Eu estava aqui fazendo umas anotações, eu queria saber do Bonan, aquele primeiro gol que o Mojimirim fez, que ele empatou, aquele gol de falta, tinha aí um caminhão de jogador na frente, né? Literalmente o goleiro não está vendo nada. Qual é o posicionamento que tem que fazer ali para não ser surpreendido, que nem o goleiro do São Caetano foi, né? Essas bolas aí, elas são uma bola difícil, porque se você não vê ela saindo do batedor e você dá um passo para frente, dificilmente você volta. Foi o que aconteceu. Muita gente entrou em cima do goleiro, aí fica quase impossível, tanto se uma bola que entra direto ou alguém desviar aí, já era. Então acho que ele deu um passinho para frente, a hora que foi voltar e não volta mais. É uma bola muito complicada. Se ele não vê saindo do pé, a hora que o cara faz a batida, dificilmente. É igual o gol de falta que eu levei. Eu não vi ela saindo, a hora que ela passou puxando barreira, não dá nem chance. Então, às vezes, se fica muita gente na frente e não consegue ver a bola, dificilmente chega nela. O segredo é ficar debaixo da trave mesmo? Assim, tudo depende do time, né? Provavelmente eu gosto que nessas faltas lateral o time sai mais, que a chance de eu sair do gol é maior, que eu tenho uma distância um pouco maior, um espaço maior para me sair do gol. Quando o time entra muito, às vezes, é mais complicado você sair do gol. Você imagina, você tem que olhar a bola, você não pode trombar ninguém, tem 14, às vezes, jogadores dentro de uma área, você sair e pegar a bola. Então é complicado para a gente, goleiro. Mas e quando o time acostuma fazer isso, ficar um pouco mais fora da área, pra gente, goleiro, bem mais fácil sair do gol. Mais, né? Ô filho, agora o São Caetano tá com o Wilson Tadei, o experiente Wilson Tadei, né? Wilson Tadei e o São Caetano tem toda uma história, né? Uma história de que havia um investimento da prefeitura, né? E a partir do momento que esse investimento deixou de ser feito, a gente percebe que o São Caetano vem declinando, né? Tanto no cenário nacional quanto estadual.
que a gente pode esperar no São Caetano que tem hoje um Wilson Tadei, que é um excelente profissional, né? Pelo menos a gente deve imaginar que está sendo feito um trabalho sério em cima da recuperação. Agora o Mojimirim, que está às duras penas se mantendo, segundo palavras do próprio Rivaldo, né? Vai lá, como é que é o futebol, né? Vai lá e consegue um resultado em pleno Anacleto Campanella na casa do São Caetano. Então, realmente o futebol apresenta essas caixinhas. Então, voltando nesse assunto do Rivaldo, o Matheus, o Rivaldo hoje é o presidente, a mulher dele é a vice-presidente, o campo, o estádio é o nome do pai do Rivaldo, quer dizer, a família Rivaldo está usufruindo lá. E ele disse que é contagem regressiva para o Mojimirim. Se não conseguir aí logo um apoiador, um bom contrato que apoie o time, patrocínio, ele vai acabar fechando as portas. Você acha que vai chegar a esse ponto? Olha, o Mojimirim é um time que tem uma história gigantesca no interior paulista. Teve o Carrossel Paulista, o Carrossel que foi onde o Carrossel Caipira, onde o Rivaldo surgiu. Mas hoje as coisas estão um pouquinho mais difíceis. Para qualquer time no interior é difícil se manter numa Série C, numa primeira divisão do Campeonato Paulista. E o Rivaldo tentou, pela paixão dele, tentou levantar o time novamente. Até conseguiu em 2013 levar o time às semifinais do Campeonato Paulista, mas sem o dinheiro não dá. Hoje é difícil, time grande. Mas será que ele não tem mesmo esse dinheiro, hein? Mas porque, eu acho que a cidade em si, pelo que eu acompanhei, Rogério Domingues, a cidade em si é o que você disse. Leva lá o nome do pai do Rivaldo, tem toda aquela tradição. Aí ele me virar e falar, olha, então, se eu não conseguir, valeu, abraço para vocês. Você acha que isso também não falta um pouco aí com a cidade? Paulo Filé também, se quiser. Na verdade, eu vejo que o Rivaldo não quer investir dinheiro do patrimônio que ele construiu para a vida dele. Eu acho que tem coisas distintas. Ele deve ter um investimento empresarial, né? Que já deve ter sido feito no próprio Mogi, e ele chegou num ponto, talvez, até de limite do que ele está afim de colocar nesse negócio. E a linguagem dele é clara, eu acho que até para concluir, ele está falando, viu, ou outros empresários de Mojimirim abraçam a causa comigo, ou o poder público, no caso de prefeitura municipal, vem comigo nessa empreita, ou eu vou abrir mão até do que eu já coloquei, porque eu tenho certeza que ele não colocou pouco dinheiro para poder colocar o nome do pai dele no estádio, para colocar... Porque muita gente fala, mas ele colocou a esposa de primeiro tesoureiro, sei lá do que, o filho não sei do que. Ué, mas é dele. Eu, presidente de um clube, faria coisa semelhante, tá? Porque nesse ponto eu sou maluco, eu contrato os da casa porque os da casa eu conheço. Paulo, é lógico. Essa questão que ele declarou... É lógico. E no da casa ele manda, Rogério. Não necessariamente, Mas, Paulo, e essa questão que ele declarou também, que a torcida não acompanha, que não dá para ele continuar investindo se ele não tem nem o apoio da própria torcida, isso também faz um pouco de diferença, Aí eu Vamos vejo combinar. que o Rivaldo, com toda a experiência que ele tem, né, tá se esquecendo de um detalhe: o futebol não vive mais de bilheteria. Hoje o empresário de futebol que for esperar na bilheteria o retorno para a saúde do clube, ele vai estar doente pro resto da vida. Né? Eu acho assim, as grandes formas de se levantar recursos são através de iniciativa privada, com investidores que querem ver o esporte prosperar, e através de lei de incentivo ao esporte. Hoje tem um monte de lei. Né? Se você souber montar um projeto, você dá consistência para a base, aí você barateia o teu elenco, quando você vai para uma competição você incrementa com 3, 4, 5, 8 jogadores um pouco mais experientes, mas você cria, né, uma base legal para o clube, e eu vejo que o Rivaldo nem através desses artifícios ele tem recorrido. Né? Então eu acho que cabe, né, e a gente chega bem em Mojimirim, eu acho que caberia ao Rivaldo nesse momento, antes de fechar as portas, né, de repente falar assim, olha, não me cobrem resultados, eu vou tocar com a base do clube, eu vou promover jogadores da base, eu vou criar uma nova história de amor à camisa aqui dentro de Mojimirim, aí eu acho que seria uma alternativa mais interessante do que simplesmente ameaçar de parar ou ameaçar de fechar. Eu vejo por aí, ou eu pelo menos faria isso. Muito bem, Rogério Domingues. Matheus quer falar, vamos lá, Matheus. Não, que sobre isso que ele falou do investidor, é uma oportunidade fantástica. O Mojimirim tem um baita no estádio, o Filé concorda. É um dos mais bonitos, um dos melhores do interior. interior. É um time que tem uma história.
E tem torcida sim, Rivaldo. Talvez não tenha torcida pelos resultados e pela maneira, talvez, que você está dirigindo o clube ali. Seria a hora, talvez, você fazer um convite para a torcida e não falar dessa forma. Tentar chamar investidores, tentar trabalhar, porque... Ou até vender, né? Se for o caso. Não pode fechar as portas. Eu queria saber do Bonão, o que passa na cabeça do atleta, Bonão, quando você vê um presidente numa declaração dessa? É verdade. Falando para, olha, tá aqui meu e-mail, tá aqui meu celular, tá aqui meu número, quem quer me ajudar. O que passa na cabeça do atleta em si? Será que é a mesma conversa que o Rivaldo tem para fora, ele tem junto com a rapaziada ali dentro? Acho que não. Acho que conversar dentro é totalmente outro. Isso acho que é mais para ele ter um modo dele tentar conseguir pessoas perto dele, de poder, que consegue. Eu acho que eu joguei em 2011 um Paulistão pro Ituano em Mogi, deu 29 pagantes lá. Acho que a torcida do Mogi, ela deixa de desejar um pouco nos campeonatos. Isso é um Paulistão, que tem receita, né? Que times do Paulistão ganham 2, 3 milhões. A Série C já não tem receita, a CBF só paga as passagens aos hotéis, não paga mais nada. Com certeza ele está tirando dinheiro do bolso dele mesmo. Eu li a entrevista que ele deu, porque é os últimos 2 meses que ele vai tirar. E eu acho estranho, porque pelo nome que ele tem, pela moral que ele tem no país, ele não conseguiu investidores, né? Ainda mais um time do Mogi que disputa uma um paulista, um brasileiro da Série C, que já é um campeonato de visibilidade muito grande no Brasil. Eu acho que isso é mais uma ameaça para a cidade do que dificilmente eu acho que ele tire o time. Eu acho que vai continuar. Mesmo se ele não conseguir investidores, ele acaba a Série C. Além do que, ele sofre severas sanções Sem dúvida. da CBF. Não é assim, não. O time de campo não é tão simples assim também, né? Tem penalidade. Tem penalidade, tanto que nós, para jogar com a camisa amarela, se nós não tivesse avisado da federação, nós ia perder por WO. Olha lá. Então, isso a gente descobriu na quinta-feira. Nós não, a diretoria, né? Eles mandaram fazer a camisa amarela da seleção, que nós jogamos, e na sexta falaram que não ia poder jogar porque a federação não tinha liberado. Então, se não tivesse... Então talvez seja melhor, né? Eu ia pensar de 3 daí. Esse 3-0. Eu pensei mesmo tá nisso falar. Certo. Muito bem. Rogério, temos aqui a participação do nosso amigo Fernando Pereirinha. Um beijo aí para você, Pereirinha. Tá sempre aí ligado no Lente Esportiva, que é o nosso voluntário aqui também. Ele diz o seguinte... mandou um abraço para todos nós aqui. Abraço, Pereira. Na opinião dele, o estádio do Corinthians deve se chamar Arena Itaquera. E porque não é nada mais justo, porque esse negócio aí do pessoal tá com um preconceito por conta do bairro em si. É uma região pobre, mas é uma das regiões que mais aí pode ser considerada... Ele falou assim, considerada uma das mais torcedoras aí do Corinthians, vamos dizer assim. E ele disse que esse nome é uma grande homenagem, sim, à Zona Leste de São Paulo. É uma população batalhadora e guerreira. Então ele acha digno e justo. E fora o preconceito aí quanto ao estádio se chamar Itaquera ou Itaquerão. É natural agora a região receber investimentos, né? Sim. Porque a atenção toda voltada para a Arena Itaquera, porque é lá que vai ser dado o pontapé inicial da Copa do Mundo. Não estamos falando de um campeonato brasileiro, de um paulista. Vai ser dado o pontapé inicial da Copa do Mundo entre Brasil e Croácia. Então, naturalmente, os investimentos vão chegar lá e o bairro vai ser muito valorizado, viu, Ju? Muito bem. Então, uma pergunta agora séria aí do Márcio Teodoro. Olha, ele falou assim, até deletei a minha participação. Você vem aqui com piadinha, a gente também não lê tudo, tá bom? Bom, então, obrigada aí por estar participando também com a gente. Bonan, ele manda o seguinte... existe alguma possibilidade do Independente mandar seus jogos no Limeirão, seja na 2, na Copinha, ou até mesmo na Futura 1? Olha, ele não vim queimou minha pergunta. Eu acho que nós jogadores, a gente não sabe direito. A gente ouviu falar isso pela imprensa, por vocês, pelos jornais, que poderia isso, porque o prefeito de Limeira não estava querendo arrumar o Pradão. Hoje, às 7 horas, parece que ia uma turma de torcedor na prefeitura, na Câmara, né, para tentar ajudar, porque eu acho assim, pelo que eu vejo, Pradão, falta algumas coisas, principalmente umas 2 arquibancadas, uma reforma, um vestiário. É um estádio que não deixa de desejar pior, principalmente do Juventus lá, que já jogou a 1, que é o da Matonense, que é de madeira ainda. Batatais, ou o Oeste também, que joga brasileiro da Série B. Sertãozinho mesmo. Tem um monte de estádios que são abaixo deles que os caras falam que vão liberar. Eu acho que eu estava até conversando com o Gaia essa semana, nós estávamos conversando, tem 2 arquibancadas que tá vetadas, que não é difícil de arrumar.
você fazer um vestiário novo, uns 2 vestiários, eu acho que trocar o gramado não é difícil. Eu acho que, porque cabe 5 mil pessoas, arrumando mais as 2, vai caber mais 5, vai ficar para 10 ou 12 mil pessoas. A preferência de vocês, jogadores, é o Pradão? Pradão. Pradão é um campo menor, onde que a gente já conhece bem. O Limeirão é muito grande, o campo pesado, é difícil. O Léo, nosso amigo, ele tem a mania de dizer que é um campo acanhado. E isso facilita para vocês ali, não é essa já conhecer. Do acanhado, eu não vejo assim. Não, mas é a opinião do Léo. Muito estratégico para o time da casa. Porque assim, o Limeirão é um campo grande, um estádio grande. Às vezes você coloca 2 mil pessoas, parece que não tem ninguém lá dentro. Quase. É muito grande. E se colocando 2, 3 mil pessoas no Pradão, já dá uma pressão um pouco maior. Tanto que o campo, já é a dimensão dele, da arquibancada, é bem menor do que no Limeirão. Eu, provavelmente, prefiro jogar no Pradão e a gente vai brigar até o final para a gente jogar lá. Tá certo. Tá certo. E a gente torce para que seja mesmo. Eu sou super a favor. Acho que tem que jogar lá no estádio. É igual aquela questão aí que vieram aqui semana passada, falando aí que o Santos vai mandar os jogos no Pacaembu, porque vai... Não tem que deixar a Vila de lado em momento algum. Acho que os melhores, os jogos mais importantes, com certeza ainda tem que permanecer na Vila, porque tem toda essa história do Santos. Não adianta virar a casa. Santos quer renda. Ele quer renda, Rogério Domingues, mas se ele não tem... Você nunca fez um jogo na Vila. Exatamente. O dia que você fizer um jogo na Vila, você muda de opinião. Eu já fiz muito na Vila. Ele vai mandar pra Vila. Eu adoro a Vila. Eu adoro a Vila. Eu acho que para trabalhar é horrível. É o Pacaembu. Para trabalhar é horrível. Vai ser o Pacaembu, mas para os santistas de coração, assim como eu, vai sentir aí a falta de o jogo não ser mandado. Principalmente para nós do interior, viu? O pessoal da capital ainda tem umas mordomiazinhas. Mas para os pés de cana a coisa é feia. Eu que o diga. Bom, temos aqui o Márcio Teodoro, ele contribuiu aí falando de Mojimirim. Passou aqui a informação da assessoria de imprensa aí do Mogi. Muito importante. Então, recentemente, quando nomeou a mulher como vice-presidente e o filho Rivaldo Júnior, também atacante do time, para presidente do conselho, o pentacampeão fez uma auditoria nas contas e percebeu um verdadeiro rombo nos cofres. Segundo ele, o Mojimirim teve gastos de 600 mil por mês durante o segundo semestre de 2013, quando o pentacampeão sozinho tirou 3 milhões do próprio bolso para bancar os gastos, desde a saída do Energia Esportes após o Paulistão de 2013. Rivaldo assumiu todas as despesas referentes ao time profissional. Então, aí o comunicado que eles mandaram à imprensa é o seguinte: comunica aos profissionais de imprensa que acompanham os treinos do Mojimirim Esporte Clube que, com o propósito de manter os atletas e comissão técnicas focados nos 2 jogos restantes ainda antes da parada da Copa do Mundo, não haverá coletivas e também não serão liberados os treinos para cobertura jornalística. Esperando a colaboração de todos, a assessoria de imprensa aí do Mojimirim. Isso tudo é para não trazer o assunto à tona, não dá para não causar mais uma blindada nos atletas, inclusive, né? Tá certo isso, Bonão? Você concorda que tem isolamento? Acho que isso aí é uma coisa da diretoria. Quanto menos chegar dentro de campo, ainda mais eles líderes do campeonato difícil que é uma Série C. Eu acho que eles estão certíssimos disso mesmo, tem que resolver a diretoria com quem seja lá, com o Rivaldo, com a prefeitura, com investidores. Eu acho que eu concordo realmente com isso. E só antes da gente ir para o intervalo, só mais uma ressalva do Márcio também, Rogério, que essa questão aí de que ele divulgou o celular também foi dito que não é verdadeiro, que inventaram um número qualquer, aí o site em questão o Márcio, que é da região lá. Obrigado pela informação. Obrigada, viu, Márcio? Falando sério agora, tá vendo, Rogério Domingues? Bom, vamos aí para um rápido intervalo, Rogério, mas na volta nós temos o que mesmo? O baú dolente. Então você que está em casa não pode perder, porque o Rogério Domingues fez aí um belo trabalho para esse baú de hoje, viu? Então vamos lá, na volta, baú. Muito bem, de volta aí o Linha Esportiva. Olha, pesado aqui. Acho que foi pro ar, viu, Rogério Domingues? Quase. Filé entrar nervoso no ar aqui. Ô Filé, vamos acalmar aí. Eu esticando, tentando ler, mas tudo bem, vamos lá. Então aí de volta ao vivo Linha Esportiva nessa segunda-feira, 19 de maio. Muito bem, Rogério Domingues, vamos direto pro baú? Vamos lá, olha, continuando, né, o baú do Lente Esportiva nessa fase de Copas do Mundo. Chegamos em 1982, né? Lembrando depois do Brasil, né, filha? Que encantou a gente aí, enfim, grandes atletas. Que time. A gente vai falar disso depois. Mas agora você vai assistir
a final da Copa de 82 na Espanha, jogaço entre Itália e Alemanha. Vamos lá. Oriali, era um sanduíche do presidente da Itália, rapidamente cobrou. A defesa alemã estava todinha desorganizada. E o rei Juan Carlos cumprimenta o presidente italiano. Itália 0 Alemanha. Quem sabe o gol que dá o título à Itália. E é o que a gente podia prever. Colocou muito à frente do Breitner. E agora, defesa aberta, fugiu Altobelli. São 3 contra 3, agora 4 contra 3. Está desenhando. Conte. Parou, pintou. Tardelli. 2 para a Itália. Estovando, tocando no interior da grande área. Uma habilidade que faz lembrar um brasileiro. 2 para a Itália, sensacional, 0 para a Alemanha. Os cumprimentos são até mais efusivos. Que golaço de Tardelli. Vem o gol da Itália, definitivamente campeão da 1982. Meu Tardelli, um ataque puxado pelo Conte. O presidente da Itália comemora o terceiro título da Itália. Vai conquistando depois de 44 anos. Até no jogo nesta cena de Arnaldo César Coelho, Itália campeã mundial de 1982. Um veteraníssimo, mas o extraordinário Zop. O momento culminante da sua carreira. Ergueu a Copa Zop. De mão em mão, a realidade da Copa. Paulo Filé, Itália foi implacável com a Alemanha. Foi. Né? Ela Como fez foi o que com o fez Brasil. com o Brasil, né? Então, você tem noção então do que era o time da Itália na época de 82. Então, campeão realmente por méritos, né, Filé? Ah, foi. Foi um time que... na verdade, a Itália não vinha tão bem até o jogo contra o Brasil. Isso, o jogo contra o Brasil foi um divisor de águas em 82 para a Itália, mas a partir dali... você vê que o Paulo Rossi, nem nesse último jogo, teve uma participação muito decisiva. Né? Ele foi mesmo, parece que pontual no jogo do Brasil. Né? E aquele jogo, o Gabriel tinha um ano no gol de empate, que o Brasil saiu atrás, no primeiro empate do Brasil. O então vigilante do banco que eu trabalhava lá em Sumaré estava na minha casa assistindo o jogo, ele caiu em cima do Gabriel, não sabia se eu comemorava o gol do Brasil, se eu socorria o meu filho. É muito legal lembrar essa época e lembrar o que jogou de bola o time do Tele Santana, né? Era um time lamentável que... não chegar muito, não, foi uma pena realmente. Ficaram aí alguns nomes, né, verdadeiro monstro sagrado do futebol, marcados na história como a Seleção Arte, a Seleção Campeã Moral, mas que infelizmente, né, a gente fala de Falcão, de Zico, de Sócrates, de Júnior, enfim, Valdir Pérez, para citar um da mesma posição do Marcelo aqui. Uma seleção. Valdir Pérez, Carlos e Paulo Sérgio eram os 3 goleiros. Né? Quer dizer, um time que dispensa qualquer tipo de comentário. Mas talvez um pouco de soberba nesse jogo contra a Itália. Né? Talvez um pouco de excesso de confiança, de que sempre o improviso brasileiro na hora H resolve as coisas. Esta foi uma das... A Batalha de Sarriá foi uma das ocasiões que o improviso brasileiro não resolveu. Exatamente. São 2 grandes forças chegando aí para a Copa do Mundo esse ano, né? Então, a Alemanha de um lado, a Itália do outro, enfim. Mas a gente não pode deixar de citar aqui que hoje faz um mês da morte do Luciano do Vale. Grande Luciano. Faz um mês a gente perdeu o Luciano do Vale. E a Copa de 82, se você procurar algum vídeo, você vê, na maioria das vezes, a voz do Luciano, né? Que tanto encantou com suas narrações, né, Filé?
que eu comentei na semana seguinte que nós perdemos o Luciano, que quando a gente assiste jogo, nós aqui da NET, a gente não olha mais tanto como torcedor. Sim. A gente presta muita atenção no narrador. Exatamente. Que está falando, as palavras, as colocações. São os nossos professores do final de semana, né, Filé? Não tem a dúvida. Esse é o Luciano que eu achava um dos maiores professores que tinha. Por quê? O que me encantava de ver no Luciano, você via esse jogo de final, Itália e Alemanha. O empenho dele, a alegria dele gritar um gol. Né? Você vê que não estava o Brasil ali, mas da mesma forma, mesma alegria, mesma força, mesmo empenho. Então, esse é o Luciano do Vale que eu sempre vi. Independente do clube do time, ele tinha aquele tom de voz, o grito de gol, que era maravilhoso, né? Então, hoje vai sim as nossas homenagens para o querido amigo que partiu aí, o Luciano do Vale. Sensacional, né? A credencial número 1 do Complexo Bandeirantes, bem lembrado, né? Foi emitida com o nome do Luciano do Vale e já está entregue para a emissora, ou seja, a credencial FIFA 001 da Copa de 2014 pertence a Luciano do Vale e com certeza ele vai estar presente lá. Ele recebeu várias homenagens durante aquele falecimento, que a cabine que ele ia transmitir o jogo acabou recebendo a cabine Luciano do Vale. Sim. A praça em frente ao estádio do Corinthians é Praça Luciano do Vale. Então, tá aí o reconhecimento de toda a população. Do campineiro Luciano do Vale, diga-se de passagem. Campineiro, Ponte Pretano Roxo, né? Sim. Luciano do Vale. Então, nosso grande abraço aí para todo mundo. Enfim, família Luciano do Vale, obrigado aí pelo grande presente que nos deu em vida. E Rô, você falou uma coisa super interessante. Eu acho que não só nós aqui que estamos tendo esse olhar, né, de ficar focado no que o comentarista está falando, no narrador. Eu acho que a torcida brasileira mudou muito, né? Você vê quantas pessoas trocam de canal falando, não, eu não gosto de assistir o jogo em determinado canal, eu vou assistir no outro, porque o outro ele fala assim, tem muito porque do comentarista, e é verdade. Então, isso, como cresceu isso, o Paulo Filé, que aí também já narrou tantos e tantos jogos, sabe muito bem dizer isso, quanto que isso também cativa as pessoas. Não é simplesmente, é o olhar dele do jogo, é muito mais emoção. Então, o olhar do comentarista, do narrador no jogo, faz toda a diferença também, viu, Rogério Domingues? Sim. E a população brasileira, o torcedor brasileiro mudou muito em relação a isso também. Então, muito mais exigente. E, com certeza, Luciano, nessa Copa do Mundo no Brasil, vai fazer muita falta mesmo, Rogério Domingues. Bom, agora, para encerrar, né, a importância do narrador no futebol, né, como ele principalmente no rádio, né, ele cria a imagem, né? Ele faz que isso aconteça, dá do outro lado a expectativa para o torcedor. E para o jogador também não é diferente, né? É verdade, acho que o Vale ali não tem o que falar, né? Foi o cara do Brasil aí, não tem jeito. Eu até comento com a minha esposa, às vezes, ela escuta jogo na rádio, ela fala que é muito mais emocionante, que às vezes a bola está longe do gol e estão gritando gol já quase. Ela não gosta de ver, não. Mas acho que é importante, principalmente para nós jogadores, para todo mundo, né? Quem escuta uma rádio, quem vê uma televisão, ouvir um gol na relação de um cara bom, o gol fica até mais bonito às vezes. E é por esse lado mesmo, né, Matheus? Assistir os grandes mestres, né? Sim, são momentos que ficam para a história. Por exemplo, se ele tivesse narrado essa final de Copa de uma maneira um pouco menos emotiva, seria colocar o vídeo aqui com outro narrador narrando. Já se passaram 32 anos. Exatamente. E continua. E se ele estivesse narrando Coreia do Sul e Rússia, no amistoso, ele ia narrar com a mesma emoção. Por isso que o Luciano do Vale era um cara diferenciado que vai fazer muita falta. Verdade. Tá certo. Vamos lá, Ju. Muito bem. É só falando, pegando o gancho ainda, o Paulo Filé, que para mim é o mestre dos mestres aí na rádio, Paulo, é muito diferente aí, porque você agora faz aí algumas coberturas daquela hora pela NET Cidade. A emoção que você transmite na rádio para a TV, você acha que muda mesmo essa entonação ou você procura fazer... Não, o rádio ele realmente é um diferencial. Eu não tenho assistido televisão com o áudio da televisão em jogos. Eu ouço rádio. Né? Eu fico, e não fico numa só, eu fico beliscando, vou numa aqui, passo de AM para FM, uma hora estou na 105, daqui a pouco eu vou para Bandeirantes, Jovem Pan, porque o rádio realmente ele traz uma emoção diferente, é uma coisa muito bacana e aquilo que o Rogério falou tem muito sentido, né? O narrador de rádio, ele acaba nos fazendo ver o jogo. Né? Para quem gosta do esporte, se você fechar os olhos, você vê a bola rolando, você vê o posicionamento tático, você
chega a ver detalhes do jogo, né, se você ficar bem ligado no narrador de rádio. Eu sou muito fã do rádio, realmente, e o rádio não vai, de maneira alguma, ser substituído. Não tem como. Não tem. Né? Não tem como, né? Não dá. Né, você pode ter 1001 meios de comunicação, o rádio... O Marconi realmente registrou aí no coração da gente dos meios mais atualizados, vício, né? Mais atualizados. A gente nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar. Nem toda a TV não vai cobrir todos os jogos. Exatamente. E o rádio está sempre lá. Alguém está lá. E a versatilidade do rádio, né? Você vai para a beira do rio, você leva um radinho, né? Põe no bolso aqui, ó. E vai que vai. Muito bem. Bom, Rô, vamos mandar a tabela, que nós não mandamos a tabela da Série A, Série C, né? Então vamos mandar, vamos mandar a tabela da Série C e na sequência a gente já fala aí da Série B. Bacana. Manda tabela. lá, Mica. Últimos resultados aí. Quarta rodada do Brasileirão Série C. Madureira perdeu para o Macaé de 1-0. Tupi 2, Caxias 1. Juventude 0-0 com o Guarani. Botafogo da Paraíba 2, CRB 0. Craque 0, Fortaleza 0. Guaratinguetá 1, Duque de Caxias 1. Águia de Marabá 2, 13-2. São Caetano 1, perdeu aí para o Mojimirim. A gente acabou de assistir esse jogo. O Asa ganhou de 1-0 do Cuiabá. E rodada aí, acho que no meio de semana, algo assim, Salgueiro e Paysandu. Eu acho que foi adiado esse jogo. Adiado. Como o do Sport contra o Bahia foi adiado também. Tá. Então vamos ver o que acontece no meio da semana. Fecha a quarta rodada. Classificação. Fortaleza 10, Botafogo da Paraíba 8, Paysandu 7, Craque 5. Parece que a galera lá do Norte e Nordeste, filé, tá fazendo lição de casa, hein? Na verdade, eles dão um foco muito grande para a projeção nacional, até porque os estaduais deles são realmente períodos de treinamento. Então, acho que o fato dos clubes do Norte e Nordeste acabarem se destacando mais na Série B e Série C, justamente em função disso, né? Não tem um Paulistão, né? Ou mesmo um Campeonato Carioca, Mineiro, Paranaense, que são campeonatos estaduais que motivam as torcidas, enfim. Então eles ficam muito mais focados. Lá normalmente é 1 ou 2, né? O derby, e passou do derby, é barbada pro resto. Vamos fechar então a tabela de classificação aí, Mica. Aí, e para ir para a Série D, o CRB, o Salgueiro com 1 ponto. Lá do outro lado, no grupo B, Mojimirim com 10 pontos, Juventude 8, Tupi de Minas 7 e o Macaé 7 pontos também. E lá no descenso, Guaratinguetá, hein? Não está rendendo nada, filé. E o Duque de Caxias 1 ponto. O que acontece o Guaratinguetá que não vai? São Caetano também nada bem. O Guaratinguetá é esse histórico de clube que nômade, né? E vai para cá, e vem para lá, e vai para Americana, e fala que vai para Taubaté, enfim. No fim, não vai para lugar nenhum, tá indo para a Série D, né? Mas o Guaratinguetá, os caras do Pão de Açúcar foram para lá, né? Junto com o Fernando Diniz. Estão assumindo? Estão assumindo. Então é uma situação nova agora. Assumiram. Foi ele, foi 20 jogadores que disputou o Paulistão, foram tudo para lá. Antigo pessoal do Audax? Do Audax. Então, o Guaratinguetá levou o treinador, levou a comissão, levou 20 jogadores. Bela informação, obrigado. Então vamos lá para a classificação? Perdão, quinta rodada, hein? Opa! Errei a tabela, mas está valendo. Madureira e São Caetano, Macaé e Juventude. Fortaleza recebe o CRB, Caxias contra Duque de Caxias. Mojimirim recebe o Tupi de Minas. Asa recebe o Águia de Marabá. Cuiabá contra o Salgueiro. 13 recebe o Craque. Paysandu contra o Botafogo. E aí a rodada dos paulistas, Guarani contra o Guaratinguetá. Guarani que também continua lá, né, Rogério? Classificação então, vamos lá? Fechando? Já falamos. Já foi, querido. Verdade. Querido. Guarani, Paulo Filé. O Guarani. Que anda com o Guarani também. O que falar do Guarani, hein? Guarani tem que resolver a cozinha, né? Antes de chegar nas 4 linhas. Eu acho que já está se tornando histórico, né? O Guarani, ao longo dos últimos anos aí, primeiro que ele não resolve o que ele vai fazer com o brinco de ouro, se vai fazer shopping, se vai vender para investidor fazer empreendimento. Mas depois dessa reforma pode estar valendo mais, né?
Na verdade... Valorizar o imóvel para venda, né? A reforma foi por conta aí das seleções que estarão hospedadas ali, né? Em Campinas, né? A Nigéria, Portugal vai estar aí também, né? Não sei quem vai usar o que especificamente. Mas mesmo assim, o Guarani tem um plano maior em fazer um trabalho ali, um empreendimento imobiliário no local onde encontra-se hoje o Brinco e talvez partir para uma arena mais adequada aos novos moldes, vamos dizer assim, da demanda. Agora, tem que acertar a política, né, Rogério? Quando a política interfere de forma não muito saudável, vamos dizer assim, né, e o Guarani já vem convivendo com essa política não muito legal há algum tempo, né, a gente vê que o declínio técnico acaba sendo uma consequência. Beleza. Participações aí? Sim, temos. Vamos mandar um beijo aí pro pessoal de Curitiba que está acompanhando a gente. Opa! Curitiba. É o Kevin? É o Kevin. O Kevin tem aqui, então um abraço a menos para ele mandar. Um abraço pro Kevin. Shenfield. Então aí que sobrinho do Ricardo. Que é o nosso amigo aqui voluntário, que hoje está ajudando a gente aqui na direção do áudio, né, Rogério? Um abraço, obrigada aí por estarem acompanhando a gente aí em Curitiba. Como eu já disse no início do programa, o Facebook aí do Lens Esportiva está aí para isso. Nós temos o link ao vivo e você não perde nenhum ponto aqui do que está rolando no Lens Esportiva, viu? Obrigada. Muito bem, Rogério Domingos, podemos ir para a Série B? Série B? Vamos lá, então. Tá certo, última rodada da Série B, vamos ver o que aconteceu aí? Tá certo, o Oeste empatou com a Ponte Preta do Dado Cavalcante, filé. Paraná 0, Boa Esporte 0, Portuguesa 1, de novo a Luzinha perdeu, hein? Pro América do Rio Grande do Norte. De virada, 46 e 49 os dois gols. E Casa empatou com Santa Cruz, o Avaí também empatou com o Ceará, o ABC ganhou de 1-0 do Sampaio Correia, o América Mineiro ganhou de 2 do Vila Nova, Luverdense 2, Bragantino 0, Atlético 0, Joinville 0, e o Náutico aí, o jogo que não houve entre Náutico e Vasco, deve acontecer nos próximos dias. Aí. Vamos para a classificação? Classificação? Tá certo. Só os 4 primeiros e os 4 últimos? Perfeito. Gente... América 13 pontos, Joinville 13 pontos, ABC 10, Luverdense 9. Tá aí para série do rebaixamento. Aí Avaí 4, Atlético Goianiense 4, Portuguesa 1 e o Vila Nova 1 também. Não, Portuguesa 2 e Vila Nova 1. Vila Nova 1, isso. Bom, Rogério Domingos, como nós temos um tempo acelerado, vamos mandar direto a tabela da Série A para a gente finalizar aqui o assunto Brasileirão. Então, corre lá, Mica, para a tabela. Fechando aí a tabela da Série B. Próxima, opa. É a Série A agora. Ah, é a Série A? Isso. Nossa, tá então, rápido o vamos negócio lá. aqui. Goiás 2, Botafogo 0, Cruzeiro 3, Curitiba 2, Flamengo 0, São Paulo, do Paulo Henrique Ganso 2, Corinthians perdeu para o Figueirense por 1-0, Atlético Paranense 1, Chapecoense 1, Grêmio 1, Fluminense 0, Santos perdeu para o Atlético Mineiro em casa, olha só. Vitória perdeu para o Palmeiras, Criciúma 0, Internacional 0, o Sport e o Bahia do jogo que não houve. Aconteceu. Próxima tabela, vamos lá. Classificação. Internacional 11, Cruzeiro 10, Grêmio 10, Goiás 10. Aí na zona de rebaixamento, Criciúma 4, Figueirense 3, Curitiba 3 e a galera lá do Sul, hein, Bonan? Que é isso, em Chapecoense 2. É, os 3 de Santa Catarina. Você tá vendo só? Mas tem 2 do Rio encostado também. Tem. E grande. E o Figueirense, por mais que esteja aí no vermelhinho, eles mandaram muito bem no final de semana, então vai estar perdoado. Só um lance aqui que eu vi que na hora de falar de São Paulo, o Rogério Domingos falou, o São Paulo do Paulo Henrique Ganso. O Ganso resolveu aí, depois desse timaço que o São Paulo resolveu formar, e olha, Rogério Domingos, quanto dinheiro o São Paulo tem, hein, com tantos jogadores aí de nome, estão na super ativa, super nos olhos da galera. E aí o Paulo Henrique Ganso mostrou lá, mandou bem lá no Morumbi. Que ataque do São Paulo, no São Paulo, na verdade. Paulo Filé, qual era o seu comentário aí sobre o jogo do Corinthians pra gente finalizar? Um comentário natural, né? Um resultado... Primeiro que o futebol ele não privilegia a competência, o futebol privilegia o oportunismo. Né, o único esporte coletivo que você tem um time que é favorito ao outro e o resultado adverso acontece, a famosa zebra. Né? Por quê? Porque é muito mais fácil você destruir do que construir.
né? E aí você consegue um gol de contra-ataque e acaba mantendo esse resultado a duras penas. E foi mais ou menos isso que o Figueirense fez, e está certo, está na dele, né? Eu acho que o time que estava na condição que o Figueirense estava teria que vir ontem com esse propósito exatamente para o jogo. Muito bem. E você acha que o Ganso acordou na última hora, antes da gente encerrar? Está voltando, né? Agora o futebol que ele sabe mesmo, estava aí. Então apresentou o futebol, ganhou, inteligentíssimo, né? Jogadas inteligentes. Quem acordou o Ganso foi o Pato ou o Galo? É a bicharada do São Paulo lá, o Pato, o Ganso, vamos lá e deixa rolar. Então tá. O que você quer falar? É o zoológico do São Paulo, não? Então tá. É o zoológico do São Paulo. Olha aí, você caiu na pegadinha dele, viu, Rogério Domingues? Não tem problema. Bom, o nosso programa está chegando aí no final, mas eu acho que Rogério Domingues valeu muito a pena essa segunda-feira de hoje, viu? Sem comentários da participação do Marcelo Bonan, mandou muito bem. Queria aí agradecer imensamente e dizer que o Lente Esportiva está de portas abertas para você. Torcemos aí para que dê tudo certo aí, né, com o Independente e que você realmente renove. Está fazendo uma nova história aí para o Independente, então obrigada aí pela sua participação, viu? Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Estou à disposição aí. Obrigada. Valeu, Marcelo. obrigado. E, amigo Paulo Filé? Deixa o Filé na lista de abraços. Vamos lá pro começamos show da Xuxa. Pelo abraço do Ricardo. Então, o Ricardo manda um abraço pro sobrinho, lá no Jardim Europa, pro Paulinho, né? Sessão show da Xuxa. Bom, o Zito, Mobilon e toda a galera lá do Tiger, o Bar do Vardo, como sempre, cadeira cativa, os irmãos Bordon, o Joãozinho e Estevão, também o Alex, que é sobrinho da galera do Estevão, e o seu João Rosa, lá de Santa Bárbara do Oeste, da Jocle e a dona Cleide, e um abraço muito especial para o chefe Fábio Galassi, com quem na sexta-feira eu tive o prazer de gravar a primeira edição do Gourmet Esporte Clube, uma nova oportunidade da gente estar colocando o assunto esportivo para você aí de casa. Daqui uns dias, na sua telinha, Gourmet Esporte Clube. Então, esse o recado eu quero final. ser convidada Um grande abraço. comer. Eu quero a comida aí, Tem que Um grande abraço. lista. Aí o Edinho do Belisque Restaurante. O Edinho vai. Ele te mandou um grande abraço. Outro pro Edinho. Se não esquecer do Edinho. Nós vamos gravar um isso. Gourmet Esporte Clube lá no Belisque. É isso aí. Tá Nós vamos fechado. fazer isso. E eu espero que você grave também na Pastelaria do Chico. Um abraço lá para os meus amigos do grande Ju e o Gustavo. Gu. Com Aliás, o certeza. Gustavo... Meu Deus. Olha lá, não posso falar para os meus amigos da pastelaria, um abraço para eles. Matheus, olha, muito obrigada aí pela sua participação, estreou aí com a gente hoje como comentarista, mandar um abraço também para o nosso amigo Léo, que acabou se ausentando no Lente de hoje, mas mandou bem, obrigada, viu? Seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, mandar um abraço para todos vocês aqui, para minha família que está assistindo, para o Júlio de Pirona e para o pessoal do Facebook que curte futebol de verdade, da Karsug Mania. Muito bem. Muito bem, adorei Valeu. a sua camisa, embora eu prefira a verde e amarela, viu? Eu gosto da azul. Ele gosta da azul, olha que bacana. Bom, até a próxima Valeu, semana, Juliana. viu? Obrigado, Marcelo. Sucesso lá. Boa sorte no próximo domingo. Queria só mandar um beijão para minha esposa. Isso, que acompanhou aqui de perto. Como é o nome dela? Suelen. Suelen, é verdade. Então, um abraço aí, obrigada, Suelen, também, que acompanha o maridão. Bom, Rogério Domingues, quero chamar aí o pessoal, então, para continuar participando da programação aqui do canal Net Cidade. Na quarta-feira nós temos o Cidadania, temos o Esporte 10 aí na quinta-feira e nós temos o Desplugados aí na sexta-feira. Então, o Net Cidade recheado de programas com os voluntários. Mandar um abraço a todos os nossos amigos aqui voluntários que fazem aí o nosso programa acontecer. Um abraço para o Fernando Pelanetti, que está aí cornetando Tá desligando o final. você, Juliana. Um beijo, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau, até segunda que vem. Realização Net Cidade. Um serviço NET.